Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, ninja pervertido. Capítulo 1. Seu peito doía, seus pulmões lutavam a cada momento para exalar um pouco de ar e depois inspirá-lo novamente. Lágrimas turvaram seus olhos, deixando sua visão turva. Certo, não que ele seria capaz de ver muita coisa, mesmo que elas não estivessem lavando sua íris. A fumaça preta espessa enjoando em sua garganta e girando por todo o prédio em meio a chamas vermelhas e quentes. Terroristas do caralho, cara. Foi triste, patético mesmo. Tudo o que ele conseguia fazer era sentar ali e gemer e resmungar, atordoado e esperando para morrer. Ele adoraria escapar se pudesse, mas considerando o grande pilar pesado prendendo abaixo dele, bem, isso não era provável e ele estava seriamente encrencado sem um remo. Honestamente, era estranho o quão calmo ele se sentia sobre tudo isso. Mas então, não era como se alguém fosse sentir falta dele. Ele era apenas um órfão sem nome, sem família, sem amigos, ninguém com quem se importasse, nem mesmo a diretora do orfanato. Ah, isso é uma merda, ele gemeu internamente. A única alegria que ele tinha na vida era malhar e anime, não eram realmente dois hobbies que combinavam, mas um inspirava o outro. Ele não tinha nada realmente a seu favor, mas o anime o inspirou e o fez perceber que não precisava se esforçasse. Uma pena que isso não ia dar em nada, já que algum babaca dramático tinha vindo para a escola esta manhã e decidiu se explodir por qualquer motivo. Provavelmente sofrendo bullying, a vida dele era tão triste que ele seria morto por um clichê desses. Puta merda, ele não queria morrer. Por mais patético que fosse o motivo, ele não tinha terminado de assistir seu anime favorito. Certamente a vida não poderia ser tão cruel a ponto de acabar com ele antes disso. Ele nunca viu se Luffy se tornou o rei dos piratas, ou se Natsu encontrou seu pai, se Ash finalmente se tornou um campeão, ou a conclusão da luta entre Naruto e Sasuke. Uma chama fervia em seu peito, não muito diferente das brasas que ameaçavam engoli-lo inteiro e queimá-lo vivo. Ele nunca teve nada a seu favor em toda a sua vida e isso não era justo. Você deseja viver? Eu fiquei louco. Ele ficou boquiaberto quando sua visão clareou de repente em um instante e se viu olhando para uma tela preta de ébano flutuante com letras vermelhas carmesim. Por um momento ele apenas olhou, esquecendo onde estava. Levou um momento para ele se livrar do choque. Ele estava vendo coisas, alucinando agora que a fumaça estava chegando até ele? Ele estava prestes a perder a consciência? Ele lutou, tentando levantar os braços, mas sem sucesso. O peso do pilar que o prendia ao chão era demais. Sério, foda-se essa escola. Um bufo irônico saiu de seus lábios. É claro que eu quero viver. Ele cuspiu, perdendo-se na ilusão por um momento. A vida dele era uma merda, mas era uma vida de merda. Assim que ele falou, as palavras vermelho carmesim na tela preta brilharam e uma frase diferente apareceu. Muito bem, prepare-se para a transmigração. Ele piscou. O quê? Ele disse. Mas esse foi todo o tempo que ele teve para dizer alguma coisa, porque uma fração de segundo depois, a tela pareceu aumentar de tamanho e se distorcer ao redor dele como um casulo vermelho e preto que tudo consumia, e então borboletas voaram em seu estômago enquanto ele sentia que estava caindo. Ele nem teve tempo de ficar chocado por ter sido engolido pela coisa, ou pela escuridão alucinante vermelha e preta ao seu redor, porque um momento depois, uma vida inteira de memórias invadiu sua mente, varrendo e integrando-se profundamente em sua psique. Daiki Yurei, ou melhor, Yurei Daiki acordou com um suspiro, ficando de quatro e ofegando profundamente. Ele olhou para a lama abaixo dele enquanto sua mente acelerava. O quê? Ele engoliu em seco, tendo dificuldade para processar. Ele levantou uma das mãos e passou o dedo pela garganta, sentindo apenas uma pele imaculada. Isso não estava certo. Ele conseguia se lembrar vividamente da sensação de uma kunai cortando sua jugular e sua visão escurecendo momentos depois enquanto ele sangrava e morria. Maldito ninja de Iva! Eles o avistaram durante uma missão de entrega do outro lado da fronteira do País do Fogo. Um par de Chunin experientes que pensaram que seria uma ótima ideia intimidar e assassinar o jovem Genin de Konoha. Idiotas! Mas isso também não estava certo. Sim, isso certamente aconteceu, ele era decente o suficiente com Genjutsu para dizer se aquilo era real ou falso e era definitivamente real. Mas em vez disso ele se lembrava de coisas que não faziam sentido. De um garoto como ele, um órfão, um ninguém que não valia nada, pego em uma explosão durante a escola e esperando. Preso sob um pilar pesado esperando para ser asfixiado pela fumaça ou ser queimado vivo pelas chamas, o que quer que viesse primeiro. E incrivelmente, além de ter as memórias de outro adolescente morrendo, havia o fato de que o referido adolescente tinha memórias de assistir a um anime chamado Naruto, todo sobre a vida de Uzumaki Naruto. Ele se formou com um idiota vestindo laranja chamado Uzumaki Naruto, o mesmo idiota loiro que ele viu em suas memórias daquele anime. O que diabos está acontecendo? Daiki gemeu, segurando sua cabeça latejante. O que ele sabia sobre seu próprio mundo, sobre sua própria aldeia, a qual ele dedicava sua lealdade, era horripilante. Embora ele não pudesse falar sobre o que aconteceu mais tarde naquele anime, ele poderia dizer diretamente que não havia nada de errado sobre a juventude de Naruto. Que loucura! A Kyuubi, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Jinchuriki, Orochimaru, Akatsuki, o sábio dos 6 caminhos. A perspectiva assustadora do que aguardava o mundo em um futuro próximo quase fez sua garganta fechar de horror. Mas como? Isso não fazia sentido. Primeiro, eles pareciam ser de mundos completamente diferentes, inferno, dimensões completamente diferentes.
Não havia tal coisa como chakra naquele mundo de suas memórias. Como diabos aquele mundo seria capaz não apenas de ver claramente o seu, mas até mesmo saber do futuro dele? Espere. Seus olhos se arregalaram quando ele se lembrou de algo. Aquela caixa, não era uma ilusão? Sua mente correu mais uma vez enquanto ele tentava dar sentido a isso. Parecia quase um status S. Assim que ele falou, o ar ondulou com uma luz negra e diante de seus olhos, aquela tela familiar que ele viu no fim da vida daquele outro garoto, apareceu diante dele, com texto vermelho carmesim e tudo. No entanto, comparado ao que era antes, quando se fazia perguntas sobre querer viver, agora era totalmente diferente. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 936 Genin. Força, 14.500. Resistência, 14.500. Durabilidade, 14.500. Agilidade, 14.500. Taijutsu, 25.500. Ninjutsu, 20.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 30.500. Afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Você não tem treinamento com este elemento. Parecia quase como se estivesse listando suas habilidades como um shinobi. Seu treinamento geral de shinobi e habilidades físicas estavam listados em um valor numérico de 500, e ele até tinha um valor numérico para seu chakra. Mas bem ao lado dele, rotulado como Genin, então isso significava que, de acordo com ele tinha tanto chakra quanto um Genin típico? Claro, alguém poderia avaliar o volume absoluto de chakra que outros tinham, então tecnicamente poderia ser listado em um valor numérico. Mas de onde ele tirou esses números? E a afinidade de chakra? A afinidade dele era relâmpago? Bem, isso poupou totalmente de ter que juntar dinheiro para comprar papel condutor de chakra para testar sua afinidade. Essas coisas custam um bom dinheiro. Estranho, porém, é que seu pai era de Kirigakuri. Ele se mudou para Konoha para escapar das duras condições de vida da Vila da Névoa e conheceu sua mãe, uma nativa de Konoha. Não que ele já os tivesse conhecido, eles foram aparentemente mortos durante o ataque da Kyuubi à vila, deixando-o órfão. Mas ainda assim, faria mais sentido para ele ter afinidade com água ou fogo, não com relâmpagos. Como diabos ele iria aprender jutsu de relâmpago na Terra do Fogo? Ele ia ter que pagar pessoas ou merda para lhe ensinar, não é? Espere, isso não é importante, Daiki bufou, olhando para a tela. Isso é tudo obra sua. Ele exigiu. A tela não mudou em nada, nenhuma outra palavra apareceu para responder às suas perguntas. Ele tentou dar alguns comandos arbitrários, mas nada continuou do mesmo jeito. A única coisa que causou alguma reação foi ele mandando o bicho ir embora, fazendo desaparecer. Daiki então caiu de costas e olhou para o céu com um suspiro. Acho que não posso reclamar. Ele refletiu. Não só ele tinha morrido, mas aquele outro garoto, seu outro eu? Ele estava prestes a morrer também. Este sistema, ou o que quer que fosse, tinha salvado os dois, de certa forma. Ambos estavam mortos, mas juntos eles viviam como um. E ele definitivamente não podia negar que o conhecimento que havia adquirido era útil. Até mesmo duas coisas menores que Naruto aprendeu no começo, andar em árvores e andar na água, eram completamente estranhas para ele até então. Afinal, ele era um membro do corpo Genin, um fracassado que se formou na academia, mas não conseguiu passar no exame de Jonin Sensei. Daiki bufou gema, hein? Ele cantarolou. Como se viu, seu possível sensei tinha sido um figurão, sendo um guarda pessoal do Hokage, e tendo aprendido a usar o lendário Irashin pelo Yondaime antes de sua morte, selando a Kyuubi em seu filho de todas as coisas. E pensar que ele acreditava cegamente que Minato Namikaze havia matado a Kyuubi e adorava o chão que pisava. Tantas mentiras. Como esperado de uma vila shinobi, ele supôs. Suspirando, Daiki decidiu que era melhor se apressar, ele não poderia ficar ali por muito mais tempo. Quem sabia se aqueles idiotas de Iva ainda estariam na área? Ele poderia decidir o que fazer com todas as novas informações em sua cabeça quando retornasse a Konoha. Ele se levantou da posição em que estava sentado e gemeu. Claro, ele revirou os olhos. Ele estava parado no meio de uma vala. Aqueles babacas literalmente jogaram seu corpo em uma vala depois de se unirem contra ele e assassiná-lo. Bem, pelo menos ele ainda conseguia ver a cidade onde havia entregue o pergaminho para sua missão, então ele poderia encontrar o caminho de volta. Ele verificou a bolsa de equipamentos amarrada em seu quadril e suspirou de alívio quando encontrou seu equipamento intacto. Pelo menos não saquearam seu corpo. Felizmente, a missão de Daiki não levou muito longe das fronteiras da Terra do Fogo, que tinham patrulhas de shinobi de Konoha. Então ele não precisou se preocupar com nenhum ninja inimigo na maior parte do tempo. Em vez disso, qualquer um que conseguisse passar pela patrulha da fronteira estaria muito acima de sua capacidade de lidar. Ele chegou de volta à sua aldeia natal ao cair da noite, exausto e suado como o diabo, mas aliviado. Ele não tinha medo algum de encarar a morte de frente, ele já tinha passado por isso uma vez. Mas não podia dizer que não estava tenso e nervoso durante todo o caminho de volta. Um peso foi completamente removido de seus ombros quando ele passou pelos grandes portões de Konoha e entrou na segurança de seu lar. Ele foi direto para o balcão da missão, entregou os resultados da missão imediatamente e aceitou alegremente os 54.000 rios que recebeu por seus esforços. Por mais triste que fosse ser considerado um genin de carreira parte do jocosamente chamado corpo de abandono por muitos na academia, o fato de ele não ter um sensei ou uma equipe lhe proporcionou pelo menos uma vantagem, duas até.
Ele não ficava preso constantemente fazendo missões de nível D depois de completar 10 delas. Podia escolher fazer missões quando quisesse e não precisava que seu sensei as fizesse, e podia fazê-las sozinho e assim, ficar com a recompensa só para ele. Depois de embolsar a recompensa de sua primeira missão de rank C, Daiki retornou ao seu solitário apartamento de um quarto que lhe foi fornecido quando entrou na academia Shinobi. Assim que chegou em casa com a porta trancada com segurança atrás de si, Daiki desabou em seu sofá surrado e gemeu de alívio. Nunca pensei que ficaria feliz em ver essa merda. Ele bufou. Mas ele não conseguiu relaxar por muito tempo, antes que sua mente voltasse para o enorme coelho Biju na sala. O futuro e suas memórias dele. Por mais que ele adorasse acreditar que estava errado, ele nunca teve tanta sorte. E ele não podia simplesmente sair contando isso para alguém. Uma suspeita errada e ele poderia se ver em tortura e interrogatório, sendo torturado pra caramba e depois ter a mente estuprada por um Yamanaka. Isso não pareceu nada divertido. Na verdade, a única coisa que ele podia fazer era se preparar e garantir que sobreviveria. Para ser honesto, ele não se importava tanto assim com Konoha de qualquer forma, não era como se ele fosse tratado tão bem aqui. Inferno, ele foi tratado como um fracasso porque ele estava no corpo Genin. Sério, ele não conseguia enfatizar o suficiente o quão besteira era estar sendo tratado como um fracasso porque seu suposto sensei deu a eles uma tarefa estupidamente difícil de completar e eles falharam. Ele exigiu que eles o acertassem, um golpe em um Jonin experiente. Besteira. Daiki sabia que ele não era exatamente o destaque brilhante do Shinobi, ele estava no meio do grupo em sua classe, o verdadeiro topo da linha tinha sido Sasuke. Mas preguiçosos como Nara Shikamaru que nunca fez nenhum esforço passaram, e até mesmo Aruno Sakura cujas habilidades físicas eram abismais passaram. Ele até diria que era besteira que Naruto o tivesse superado, mas embora fosse melhor que Naruto no papel, ele perdeu algumas lutas para o garoto loiro durante o tempo em que estavam na academia, porque o filho da puta simplesmente não conseguia ficar no chão e o superava com pura tenacidade. Daiki suspirou, inclinando a cabeça sobre o encosto do sofá e olhando para o teto, status. Ele murmurou por impulso, chamando a janela de status, ele descobriu como chamar e descartá-la no caminho de volta. Ele piscou enquanto olhava as estatísticas refletidas nele. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 956 Genin. Força, 14.500. Resistência, 14.2500. Durabilidade, 14.500. Agilidade, 14.500. Taijutsu, 25.500. Ninjutsu, 20.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 30.500. Afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Você não tem treinamento com este elemento. Sua capacidade de chakra aumentou em 20 pontos? E sua resistência em 0.2. Não foi exatamente uma grande mudança inovadora, mas foi incrivelmente interessante ver suas habilidades crescerem numericamente diante de seus olhos. Um sentimento de satisfação surgiu nele. Mas era estranho. Sua resistência listada como 14 parecia incrivelmente baixa, mas ao mesmo tempo, era o que ele havia ganhado treinando seu corpo desde que era apenas um garoto na academia. Ele vinha treinando desde os 4 anos. Claro, 0.2 novamente não foi uma grande mudança, mas ao mesmo tempo, foi um 70º de sua pontuação total de resistência, adquirida ao longo de 8 anos de treinamento. Será que essa coisa do sistema talvez tenha aumentado sua taxa de crescimento? Ou talvez tenha sido apenas um subproduto dele ser essencialmente feito de duas pessoas diferentes agora? Será que o potencial e o talento poderiam ser medidos dessa forma? Bem, não adianta olhar os dentes de um cavalo dado, ele refletiu, pois ele descobriria no futuro através do treinamento de qualquer forma. Se assim fosse, isso apresentava uma oportunidade. Ele era um Genin há 2 meses, em 4 meses, os exames Chunin seriam realizados e ele sabia que seriam realizados em Konoha agora. Tenho dinheiro suficiente para viver por um bom tempo agora, eu acho. Daiki refletiu, para que pudesse se concentrar totalmente em seu treinamento, especialmente agora que ele tinha passado por todos os briefings de informação que teve que passar nos últimos 2 meses por fazer parte do corpo Genin. Capítulo 2. Na manhã seguinte, Daiki se arrastou para fora do sofá onde havia adormecido sem nem perceber, ao amanhecer. Ele vestiu uma muda de roupa limpa, cuidou de seus afazeres diários, tomou um café da manhã leve e então foi embora. Ele foi direto para o campo de treinamento e já conseguia ouvir o som de metais batendo e ecoando, além de leves tremores sacudindo o chão. Isso serve. Ele refletiu após encontrar um campo de treinamento vazio. Era bem pequeno, já que era um campo de treinamento de numeração mais alta, mas tinha um pequeno riacho passando por ele, então se as coisas corressem bem, ele poderia trabalhar na próxima parte do negócio que queria fazer. Por enquanto, ele foi até uma das grandes árvores que cercavam o campo de treinamento. Era hora de descer a caminhada nas árvores. Daiki levantou o pé e concentrou seu chakra na sola dele, antes de pressioná-lo contra a árvore. Ficou firme por um momento, não parecia ser muito diferente do exercício de treinamento com folhas que ele aprendeu na academia. Porém, era um pouco mais desafiador, já que seus pés eram muito maiores e seu corpo muito mais pesado do que uma folha, o que ele conseguia prender na cabeça com uma ponta. Ele repetiu o movimento com o outro pé, mantendo-o firme e percebeu que estava mantendo-o verticalmente. Legal.
Daiki sorriu, ele já conseguia imaginar todas as maneiras como isso poderia ajudar em combate. Com esse pensamento em mente, ele levantou o pé da árvore para subir, apenas para que a casca explodisse espontaneamente e o impulsionasse para trás com bastante força. Ele girou no ar e pousou no chão a cerca de 3 metros de distância com os lábios franzidos. Ok, então não é tão fácil quanto eu pensava que seria. Daiki refletiu. Andar em árvores era realmente muito mais complicado do que Daiki imaginava que seria sem instruções adequadas. Acabou levando um total de 4 dias para terminar. Ele não conseguia lembrar exatamente quanto tempo Naruto e Sasuke levaram para terminar, mas sabia que Sakura tinha feito na primeira tentativa. Isso foi frustrante. O controle de chakra dela era tão bom assim, ou era só o fato de que sua capacidade de chakra era tão minúscula? Certamente não é nem perto do meu. Daiki se consolou. Mesmo na academia, Sakura só usava jutsu quando chamada e ele nunca tinha visto em nenhum dos campos de treinamento fornecidos pela academia. Daiki atirou da cabeça por um momento e enxugou o suor que se formou em sua testa. Pelo menos finalmente consegui fazer isso. Ele sorriu para si mesmo, de onde estava pendurado pelos pés em uma árvore com mais de 60 metros de altura. E ele realmente passou por Naruto esta manhã a caminho do campo de treinamento, então ele definitivamente ainda não tinha partido para a missão Wave. Isso foi uma conquista, certo? Ele aprendeu Tree Walking antes de qualquer um do time 7 no mínimo. Balançando a cabeça, Daiki cortou o fluxo de chakra de seus pés e caiu de uma altura de 60 metros no chão. Seus pés absorvendo o impacto da aterrissagem tão facilmente quanto respirar. Acho que já faz um tempo ele coçou o queixo. Ele não queria verificar até terminar de andar nas árvores. Status. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 962, 1322 Genin. Força, 14.500. Resistência 15.3, 500. Durabilidade, 14.500. Agilidade, 14.500. Taijutsu, 25.500. Ninjutsu, 20.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 66.6.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Você não tem treinamento com este elemento. Seus olhos se arregalaram quando a tela de status apareceu e um sorriso largo surgiu em seu rosto. É disso que estou falando. Ele ergueu o punho no ar. Com o tempo de treinamento, ele percebeu o quanto era mais fácil invocar seu chakra e usar apenas uma quantidade específica. E como se tornou natural usá-lo para continuar grudado nas árvores enquanto aprendia o exercício de controle de chakra. E seus esforços claramente deram frutos. Sua capacidade de chakra cresceu quase pela metade em meros 4 dias. Sua resistência aumentou quase 10% e sua pontuação de controle de chakra dobrou completamente. Porra sim, ele comemorou, um deleite selvagem o preenchendo. Ele ainda não conseguia dizer se isso tinha aumentado a taxa em que ele crescia, já que ele estava em movimento constantemente. Usando o chakra constantemente e dominava um exercício de controle muito além do exercício de grudar folhas que ele tinha feito na primeira vez. Mas com seu progresso refletido aqui e agora em números, ele sentiu que realmente poderia fazer isso. O que devo fazer agora? Daiki se perguntou distraidamente esticando os braços. Ele ainda tinha bastante chakra no tanque, mas tinha acabado de passar por 4 dias de treinamento intenso. Ele deveria fazer uma pausa. Mas então eu não tenho amigos. Seus ombros caíram. Vida diferente, mesma história, hein? Não era nem como se ele realmente tivesse outro objetivo ou mesmo um hobby. Ele não tinha conseguido bancar nenhum hobby decente enquanto crescia. A única coisa que poderia ser considerada um objetivo em sua vida antes era se tornar mais forte, subir na hierarquia e atrair a admiração de todos ao seu redor. Meio triste agora que ele pensou nisso. Caramba, nem era tão diferente do que Naruto queria realizar. Não que eu possa me dar ao luxo de pegar leve também, ele acrescentou, e de alguma forma, ele se sentiu decaindo ainda mais. Ele não podia deixar a vila sem ser marcado como um ninja desaparecido e ter seu traseiro caçado e cortado em pedaços. E em menos de 4 meses, os exames Chunin aconteceriam e Orochimaru e Suna estariam invadindo a vila. Ele estava ferrado de qualquer forma, honestamente. Pare de ser um covarde, seu grande covarde desleixado. Ele se repreendeu. Ele não era mais um garotinho sobrevivendo com um estipêndio, ele poderia simplesmente ir em uma missão e ganhar mais dinheiro se precisasse e se entregar a um hobby. Talvez pegar um livro ou ir ver um filme ou algo assim. Ora, animando-se, Daiki puxou a camisa sobre a cabeça e tirou as calças, ficando apenas de cueca antes de correr para o riacho ao lado de seu campo de treinamento. Covabunga, bebê! Ele gritou, canalizando o chakra para as solas dos pés e pousando na superfície da água. Ou pelo menos ele tentou, ele gritou enquanto afundava com um grande e estrondoso respingo. Capítulo 3. Finalmente, a voz de Daiki ecoou por toda a extensão do campo de treinamento 69. Se alguém passasse por ali naquele momento, ou estivesse apenas curioso sobre os gritos e viesse dar uma olhada, encontraria um jovem adolescente bronzeado e de constituição forte, encharcado até os ossos, com sua cueca boxer escura moldada à pele, de pé sobre o riacho dentro do campo de treinamento, gritando sua vitória aos céus. 7 dias de merda. Uma semana inteira de nada além de tentar andar sobre a porra da água.
Ele amava treinar e tentar se tornar o próximo Jesus tanto quanto o próximo Shinobi ou Kunoichi, mas caramba, isso começou a ficar entorpecente depois de um tempo. Ele não tinha nada melhor para fazer, claro, mas caramba, era uma loucura. Ele estava ficando completamente louco passando todo esse tempo brincando na água. Porra, preciso dar um tempo dessa porcaria. Daiki gemeu jogando sua bunda em cima da água. Ele cambaleou um pouco na água enquanto fazia isso, mas se segurou. Ele não estava com vontade de continuar com isso por mais tempo. Era normal para Shinobi treinar por longos e extensos períodos de tempo, isso era certo. Mas ele precisava de uma maldita variedade aqui. A única coisa que o mantinha ali era verificar seu status de vez em quando e observar como alguns de seus números subiam cada vez mais. Era estranho como ver os números subindo relaxava e o fazia se sentir bem, mas ele não estava reclamando, era um bálsamo para essa semana de merda. Ser um ninja é uma merda, cara. Daiki resmungou internamente, ele deveria ter se juntado a uma escola civil e aprendido um ofício, ele provavelmente teria sido muito mais feliz com sua vida. Não tem mais volta agora, uma vez ninja, sempre ninja e todas essas bobagens. Além disso, ele seria totalmente esmagado por uma cobra gigante quando chegasse o exame Chunin se ele fosse um civil, era assim que a sorte dele rolava. Ele precisava acabar com esse mau humor, e só havia uma coisa disponível para ele fazer isso naquele momento, status. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 312-1960 Genin. Força, 14.500. Resistência, 16.6.500. Durabilidade, 14.500. Agilidade, 14.500. Taijutsu, 25.500. Ninjutsu, 20.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 130.4.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Você não tem treinamento com este elemento. É isso aí. Daiki gemeu de alívio enquanto olhava para a tela de status. Deus, olha o controle de chakra dele, porra. Tinha chegado a mais de 100. Isso foi foda. 1,5 semana de treinamento e aqui estava ele, mais de 1/5 do caminho para atingir o máximo. Embora definitivamente iria desacelerar a partir daqui. Ele não conhecia exatamente nenhum outro exercício de controle de chakra, inferno, nenhum sequer apareceu na série depois de andar sobre a água, pelo que ele se lembrava. Além de Naruto aprender o modo sábio e como equilibrar o chakra da Kyuubi. Havia algum outro exercício de controle de chakra? Um que ele pudesse usar? Ou era algo em que ele apenas trabalharia passivamente como ele tinha antes de obter essa coisa de status depois que ele dominou o exercício de colar folhas? Talvez se ele aprendesse mais jutsu ou treinasse sua afinidade. Não que houvesse realmente boas opções para isso por aqui, eles não manteriam exatamente instruções para aqueles na biblioteca padrão, certo? De qualquer forma, além disso, minha capacidade de chakra dobrou completamente desde que comecei. O sorriso de Daiki cresceu a proporções ofuscantes, antes de desaparecer quase tão rápido quanto apareceu. Apesar de dobrar, ainda era rotulado como nível Genin. Cara, a capacidade de chakra dele deve ter sido realmente lixo antes. Caramba, ele imaginou que ainda era lixo. Ele suspirou, seu humor era como um ioiô aqui. O que ele havia conquistado aqui, foi tratado como um grande ponto de virada para Naruto. Um marco alcançado mais ou menos que o deixou saltar massivamente em força e habilidade de luta. Mas não parecia um grande objetivo nem nada para ele. Os únicos parabéns que ele recebia eram os pássaros cantando nas árvores. Foda-se, já terminei aqui, cara. Daiki se levantou, fechando sua tela de status. Ele estava indo para casa para trocar de boxer, então ele ia fazer alguma coisa. Tanto faz, honestamente. Talvez comprar uma televisão para que ele pudesse ficar um pouco em casa e relaxar. Konoha Crush, dane-se esse barulho, ele ia ficar maluco nesse ritmo. Inferno, ele preferiria uma conversa com Iruka-sensei do que ficar sozinho por muito mais tempo. O silêncio além dele era sufocante. Agora que ele era um genin, um shinobi ativo da Vila da Folha e parte do exército, ele não precisava se contentar com a biblioteca pública. Em vez disso, ele foi autorizado a acessar o arquivo da biblioteca de Konoha. Daiki voltou pela vila, e seguiu em direção ao prédio do Hokage, e então passou por ele. Seu destino era, de fato, construído na montanha Hokage. Assim que ele entrou nas proximidades, vários shinobi vestidos de verde apareceram, de guarda por todo o perímetro. E Daiki estava disposto a apostar seu testículo esquerdo que havia pelo menos uma dúzia de Ambu Black Ops fora de vista que ele não conseguia detectar. Porra, cara, ele queria ser um sensor. Infelizmente, ser um sensor Nino era bem prestigioso e uma questão de sorte, raramente era passado de sangue para frente, e às vezes aparecia aleatoriamente. Se ele fosse um ninja sensorial nato, provavelmente teria recebido atenção especial durante a academia. A única maneira de adquirir habilidades sensoriais é se eu aprender a aproveitar a energia natural. Daiki bufou aborrecido. Vários olhares se voltaram para ele enquanto ele se aproximava do prédio construído na encosta da montanha. Mas ele só precisou apontar para sua faixa na cabeça antes de ser conduzido para dentro. Um assobio saiu de seus lábios quando a porta se fechou atrás dele, um assobio que ecoou de forma bastante impressionante. O interior do prédio era absolutamente enorme.
Ao redor dele ele podia ver enormes estantes de livros até onde os olhos podiam ver. O único lugar sem estantes de livros, pelo que ele podia perceber, era o caminho aberto até a porta, levando a uma grande mesa redonda que provavelmente poderia acomodar umas boas 50 pessoas e uma escrivaninha atrás dela. Primeiro, ele não sabia onde havia nada ali. Então ele foi até a recepção, onde uma garota mais velha, um tanto familiar, usando um jaleco branco e óculos de arabescos escondendo os olhos, estava sentada. Se ele não estava enganado, esse era Xiu, certo? Parte do Konoha Cryptoanalytic Squad. Estranho, porque ela estaria trabalhando como bibliotecária. Talvez o laboratório deles esteja neste prédio, ou embaixo dele, ele refletiu. Com todos os dados compilados aqui em formato de livro, e com quantos guardas havia e com o quão perto era do prédio do Hokage. Até que fez sentido. Olá, posso ajudar? Ela perguntou quando ele parou em frente à mesa. Oi, Daiki sorriu brilhantemente enquanto a cumprimentava. Estou procurando alguns livros ou pergaminhos para me ajudar com meu treinamento. De preferência algo com instruções de jutsu ou treinamento elemental. Ela olhou para ele por um momento, com os lábios franzidos em uma carranca. Temo que isso não será possível. Embora existam algumas instruções de jutsu espalhadas aqui, você não encontrará livros ou pergaminhos específicos dedicados a ensiná-los aqui, respondeu a garota. E a manipulação elemental é uma forma muito avançada de treinamento, especialmente porque não estará aberta para qualquer um entrar e dar uma olhada. Seria muito fácil para um espião colocar as mãos nela. Daiki estalou a língua em aborrecimento. Lá se foi o caminho mais fácil, porque nada poderia ser simples para ele. Mas havia uma linha ali que ele poderia usar, não havia? Alguma coisa, era melhor que nada, afinal. Você conhece alguma que contém instruções para jutsu como você disse? Ele perguntou maravilhado. Ele não era muito exigente nesse ponto. Para um órfão como ele sem legado, realmente não havia nenhum jutsu em que ele pudesse facilmente pôr as mãos. Se ele pudesse ao menos colocar as mãos em um jutsu elemental de nível incrivelmente baixo, isso pelo menos lhe daria uma ideia para tentar usá-lo como trampolim para se impulsionar. Xiu cantarolou batendo no queixo. Daiki fez uma careta, preparando-se para ouvir um não categórico, porque era assim que sua sorte rolava. Então eu me lembro de uma, eu acho. Ela sentiu de repente, eu acredito que as instruções para o Shunshin estão escritas dentro do pergaminho de Taijutsu que ajuda a aprender o estilo punho de pena. Punho de pena? Daiki piscou, confuso. Ele nunca tinha ouvido falar daquele estilo de Taijutsu em sua vida. Claro, ele só conhecia o estilo da academia, mas ele conhecia o punho forte graças às suas memórias de outra vida, e ele, é claro, tinha ouvido conversas sobre Taijutsu de membros do clã por causa de quantos estavam em sua classe. Como o punho gentil do Hyuga, o estilo interceptador do Uchiha, o estilo garra da besta do Inuzuka e outros. É um estilo de taijutsu para aqueles que preferem ataques incrivelmente rápidos e precisos, mais adequado para shinobi assassinos. Xiu deu de ombros levemente. Embora seja quase impossível usar o Shunshin livremente em combate, é bem possível usá-lo para fins de aceleração e é muito útil para escapar de outros ninjas, desde que você esteja indo em linha reta. O Shunshin, hein? Bem, não era exatamente o que ele estava buscando. E não seria o mais útil em combate a menos que ele tivesse um Sharingan ou algo como Shizui Uchiha para parar a visão de túnel, mas definitivamente era um começo. Você pode me mostrar onde fica? Perguntou Daiki. Certamente, por favor, siga-me. Xiu se levantou da cadeira e fez sinal para que ele a seguisse. Ele obedeceu e ela o guiou através das estantes. Ela parou em frente a uma estante realmente enorme, cheia de pergaminhos e livros. Aqui estamos. Ela apontou para as prateleiras superiores, onde uma variedade de grandes pergaminhos estavam alinhados. Ele seguiu o dedo dela e viu que um dos pergaminhos estava etiquetado como punho de pena. Ao lado dele havia outro etiquetado como punho pegajoso, e então seus olhos se arregalaram quando ele avistou próximo na fileira. Punho forte. Daiki engasgou. O punho forte também está aqui. Ele gaguejou. Aquele não era o taijutsu criado pelo próprio Gai, feito por seu pai? Por que não seria? Xiu franziu a testa para ele, e embora não pudesse ver os olhos dela, ele presumiu que ela o estava olhando confusa. O punho forte sempre foi um estilo de taijutsu de Konoha, embora tenha ficado incompleto por um longo tempo antes que um homem chamado Maito Dai, o pai de um dos nossos famosos shinobi, Maito Gai, tomasse para si a tarefa de completar o estilo. Isso meio que fazia sentido considerando que Dai era um genin de carreira e muito fraco. Ele não teria exatamente os recursos para criar tudo sozinho agora, teria? Ainda assim, realmente impressionante o que ele transformou. Isso não inclui como abrir os 8 portões? Daiki ficou boquiaberto. Esqueça jutsu, essa era uma informação muito perigosa. Sim e não. Xiu balançou a cabeça, ele contém informações sobre como preparar seu corpo para abrir os portões. Mas as informações para fazer isso já foram removidas daqui há muito tempo, apenas Gai-san e o Hokage têm acesso aos pergaminhos naquela parte do punho forte. Isso foi bom. E não, aprender a abrir os portões sozinho teria sido incrível. Mesmo os primeiros já dariam um grande impulso em suas habilidades. E por mais incríveis que Gai e Rock lhe fossem, eles só usavam os portões para fortalecer suas habilidades físicas. Pelo que ele sabia sobre eles, eles também fortaleciam o chakra dos usuários, o que significava que seu jutsu também seria muito mais poderoso. Gai e Lee eram horríveis em ninjutsu, claro. Mas em suas mãos, se ele pudesse aprender a fazer isso, ele não só poderia aumentar sua habilidade física massivamente,
mas também qualquer jutsu que ele aprendesse a empregar. Então, posso tirar isso do arquivo? Ele perguntou. Você é, mas como você parece ser apenas um genin, você tem um limite rígido de apenas 2 peças literárias. Shio respondeu. 2, hein? Isso significava que ele poderia pegar o punho forte e o punho de pena. Se quisesse, ele poderia aprender o Shunshin do pergaminho punho de pena e então ver sobre treinamento no punho forte. Embora talvez apenas treinar no Feather Fist seria uma melhor opção, o Strong Fist, pelo que ele viu de Gai e Lee, envolvia um pesado e extenuante regime de treinamento com pesos, embora eles só o fizessem nas pernas por algum motivo. Se eu fizer isso, vou com tudo e vou para os meus braços também. Daiki refletiu. Ele não gostava da ideia de treinar apenas um lado do corpo para lutar, isso parecia bobo para ele. Ainda assim, só 2, hein? E ele realmente não queria focar em muita coisa de uma vez. Ele não podia exatamente dar uma de Naruto e usar clones de sombra para aprender em um ritmo acelerado. Então dividir sua atenção entre várias coisas seria uma má ideia. Ele já sabia como usar clones de sombra, eles eram simples assim. Ele estava absolutamente e absurdamente cauteloso em tentar usá-los agora com o pouco chakra que tinha. Talvez quando ele tivesse tantos chakras quanto um Chunin ele tentaria, mas do jeito que ele estava agora, ele poderia acabar se matando na tentativa. Pode ser uma boa ideia parar de aprender o punho forte, ele refletiu. O condicionamento, pelo que ele sabia, era bem direto. Mas é melhor verificar, só por precaução. Ele estendeu a mão e pegou o pergaminho, antes de abri-lo e folheá-lo rapidamente, dando uma olhada rápida. Sim, bastante foco em treinamento com pesos e exercícios corporais em geral, com foco nas pernas ele assentiu para si mesmo. A única coisa para a qual ele precisaria do pergaminho eram os formulários, e ele realmente não precisava deles. Era melhor colocar as mãos em outro pergaminho ou algo com um possível jutsu. Se ele quisesse aprender a abrir os portões, ele precisaria perguntar ao Hokage ou Gai sobre isso de qualquer maneira. E ele não via isso indo a lugar nenhum a menos que ele fizesse um nome para si mesmo primeiro. Ah, espera, Kakashi também não sabia como abrir os portões? PFFT, eu teria mais chances pedindo para Orochimaru me aceitar como aprendiz. Daiki bufou interiormente. Enrolando o pergaminho novamente, ele o colocou de volta na prateleira, antes de pegar o pergaminho estilo punho de pena. Tentador, mas estou mais interessado em jutsu no momento, ele disse a Shio. Então, você conhece algum outro que tenha jutsu? Shio balançou a cabeça, receio que não. Ela destruiu suas esperanças. Droga. Bem, isso é uma pena, mas o Shunshin é um bom prêmio de consolação de qualquer forma. Daiki deu de ombros. E não era como se ele estivesse totalmente sem opções para aprender jutsu também. Além do jutsu do clone das sombras, ele de fato sabia como passar por um treinamento muito específico para aprender um jutsu bem poderoso. Um processo passo a passo até o Rasengan. Seria um jutsu um tanto estranho para ele saber, talvez até um pouco suspeito, mas ao mesmo tempo não há nada que diga que você não poderia recriá-lo. Você mesmo ao tentar fazer seu próprio jutsu. Afinal, é um jutsu de pura manipulação de chakra. O único problema novamente é o custo de chakra. O Rasengan era um jutsu de classificação A e muito poderoso, mas também custava uma quantidade absurda de chakra para usar, chakra que ele não tinha no momento. Se ele fosse um Jinchuriki, as coisas seriam muito mais simples. Claro, a Akatsuki seria um problema, mas eles eram o problema de todos no final. Ele preferia ficar forte e ter um alvo na cabeça do que fraco e ser emboscado como ele foi antes por uns babacas completamente aleatórios. Bem, obrigado pela ajuda. Ele expressou sua gratidão à garota mais velha. Então, posso verificar isso agora? Ele ergueu o pergaminho que estava segurando para ela. Isso deve ser bom, os lábios de Shio se curvaram. Mas se você quer tanto saber jutsus, posso fazer algumas sugestões? Daiki piscou antes de dar de ombros, claro. Ela assentiu. Temos alguns manuais básicos de instruções para Fuinjutsu. Se você quiser, posso deixar você dar uma olhada em um deles, disse a garota, fazendo seus olhos se arregalarem com a menção. E se você tiver controle de chakra suficiente? Eu sei que o hospital ajudará a treinar qualquer possível ninja médico e aprender a técnica da palma mística é um dos requisitos. Então se você puder, seria uma maneira rápida de obter alguma instrução sobre esse jutsu, mesmo que você não tenha nenhuma inclinação para ser um médico. A mente de Daiki correu por 1 minuto de milha. A cura da palma mística não seria capaz de curar seus músculos e permitir que seu treinamento físico avançasse ainda mais rápido, mas o maior desafio foi o Fuinjutsu. Fuinjutsu era incrível, incrível até. Uma das habilidades básicas de Cadela daquela arte era basicamente fazer um inventário, algo que seu sistema não parecia fornecer a ele. Ele tinha verificado, bastante completo, e em alturas ainda maiores era possível até mesmo selar um biju com Fuinjutsu. E ele por acaso sabia mais ou menos onde o Sambi, a tartaruga blindada de 3 caudas e Zobu, deveria estar agora. Daiki sorriu largamente. Acho que vou aceitar sua oferta, bibliotecária Chan. Se-chan. Shio gaguejou em resposta. Capítulo 4. Acontece que tudo o que ele realmente precisava fazer era fornecer seu número de registro ninja para verificar o que queria. O pergaminho sobre o estilo punho de pena e um manual sobre Fuinjutsu básico. Ele teria voltado para casa depois disso, mas decidiu retornar ao seu campo de treinamento. Sua caminhada na água ainda estava um pouco instável, então quando chegou lá, ele pulou na água e fez alguns movimentos de taijutsu enquanto lia e dava uma olhada rápida em seus despojos da biblioteca. Isso parece familiar.
Daiki refletiu enquanto se debruçava sobre o estilo punho de pena. Os diagramas dentro do pergaminho que é. Eles tinham uma forte inclinação em movimentos de mola com os pés, basicamente saltando nos pés, ou inclinando-se para frente na frente dos pés para saltar em direção a um oponente, e com foco no uso dos punhos, pés, joelhos e cotovelos para golpes rápidos como um raio. Isso não é como kickboxing? Ele refletiu. De qualquer forma, era um estilo bem direto e não deveria ser muito difícil de aprender, especialmente porque parecia combinar bem com o estilo básico da academia. Porém, também havia muitas informações sobre os melhores pontos do corpo para debilitar ou matar usando esses tipos de golpes. Seus olhos se desviaram para o fundo, onde havia algumas instruções específicas. Instruções para a técnica Shunshin, o alardeado Body Flicker, exceto que não realmente. Era apenas uma técnica alardeada nas mãos de Uchiha Shuzui ou Namikaze Minato. As instruções para a técnica também eram bem diretas, embora houvesse um aviso de que poderia ser bem intensiva em chakra. Era uma técnica que apenas precisava que alguém focasse seu chakra usando o selo da mão do tigre e então expelisse seu chakra de pontos de chakra específicos ou tenketsu no corpo, localizados na parte de trás do corpo para acelerar. Era basicamente a mesma ideia geral de usar impulso como um foguete, só que com chakra e um corpo humano. Ele até mencionou que uma vez que a pessoa se acostumasse o suficiente com a sensação e tivesse um chakra poderoso o suficiente, ela nem precisaria do selo de mão para concentrar seu chakra o suficiente e poderia ser usado sem o selo. Ele memorizou as formas gerais do estilo punho de pena e as praticou por um tempo sobre a água. Ele continuou praticando até que seu chakra estava quase vazio, antes de se sentar em cima da água e passar o tempo restante que lhe restava antes que sua capacidade de chakra acabasse estudando o manual de Fuinjutsu que Shio lhe dera. Em poucos minutos, ele já sentiu uma dor de cabeça chegando. A introdução ao livro, em grande parte, era a memorização dos símbolos básicos do Fuinjutsu, como eles reagiam ao chakra e como se sobrepunham uns aos outros. Era quase como olhar para a codificação pela primeira vez. E ele queria desistir ali mesmo, porque parecia complicado. Mas ele não fez isso, porque em vez de codificar programas de computador idiotas, isso poderia permitir que ele codificasse símbolos que lhe permitiriam obter o poder do que poderia muito bem ser uma força da natureza. E olha só, o livro tinha um diagrama para criar selos de armazenamento e selos explosivos. Isso foi épico pra caramba. Mas ele precisaria primeiro de um bom papel e tinta. Então, quando seu chakra praticamente desapareceu, ele pulou do rio, muito mais firme agora, e voltou para a vila, para o setor comercial. Ele parou em uma loja de caligrafia e gastou 10.000 ryu em materiais, papel, tinta, pincéis e coisas assim. Ele estava prestes a ir para casa quando avistou uma loja de shinobi, com espadas e outros itens expostos com orgulho nas vitrines. Eu deveria? Daiki ponderou consigo mesmo. Por enquanto, ele estava bem com kunai, shuriken, fios ninja e coisas do tipo, mas essa era o tipo de loja que vendia pesos corporais para treinamento. Eles provavelmente custariam um bom dinheiro, no entanto, o que significava que ele teria que ir em mais algumas missões para compensar seus fundos minguantes em breve. Algumas missões não farão mal, eu suponho. Ele refletiu. Ele definitivamente se ateria a missões na Terra do Fogo, se pudesse pelo menos. Porque ele não queria sair sozinho de novo até ficar muito mais forte. Ele entrou na loja, ignorando as várias exibições de armas, e foi até a loja, parado atrás do balcão, um homem mais velho com uma grande barba felpuda bem baixo, mas com uma constituição robusta e braços enormes e musculosos. Você precisa de alguma coisa, garoto? Perguntou o homem, levantando uma sobrancelha. Estou procurando pesos corporais para ajudar a me condicionar, respondeu Daiki. De preferência para pernas e braços. Sim, nós temos. O homem deu de ombros. Que tipo de peso você está procurando? Você já fez muito treinamento com pesos antes? Alguns. Daiki respondeu, embora em outra vida a Academia Ninja focasse apenas no condicionamento físico básico, no tipo mais completo. Embora muitos se inclinassem para uma ou duas especificações nesse aspecto do treinamento por puro instinto e tipo de corpo. Vejo que você tem um porte físico bem bonito. Imagino, o dono da loja olhou para seus ombros largos, além do rechonchudo Shoji. Ele era de longe o mais largo da turma de formandos, apenas Naruto e Kiba tinham chance de competir nessa rota. O que você está procurando? Fortalecimento? Sou versátil, apesar da minha aparência, Daiki riu levemente. Não só na força, mas também quero me concentrar na velocidade e coisas do tipo. Se o Raikage pudesse fazer isso. Por que não ele? Caramba, ele até tinha um elemento relâmpago como afinidade. Deus, ele adoraria pôr as mãos na técnica da armadura relâmpago. Certo, então acho que um par de pesos de tornozelo e pulso, cada um pesando 136 quilos, seria suficiente para você começar. O homem coçou o queixo e assentiu. Um pouco mais pesado do que o peso padrão de um iniciante, mas com seu porte, tenho certeza de que ficará bom. Por mim tudo bem, Daiki deu de ombros. Quanto custarão? Um total de 1.200 libras espalhadas por 4 membros. Isso era factível, levaria um tempo para se acostumar, ele conseguia levantar mais de 600 libras quando se formasse na academia, afinal. Eram o dobro dessa quantidade, mas metade disso seria nas pernas e não tudo nos braços, então deveria estar tudo bem. Além disso, ele tinha visto pessoas calculando quanto peso Rock Lee carregava durante os exames Chunin. As pessoas calcularam que era cerca de 5 toneladas em cada perna.
Seria muito embaraçoso para ele suportar se não conseguisse levantar nem 1/20 do que Rock Lee conseguia levantar apenas com as pernas, usando basicamente o corpo inteiro. É 150 mil RIL, bem barato comparado às coisas mais pesadas. O homem deu de ombros. Daiki estremeceu. Ele teria menos de 94 mil RIL sobrando. Ele definitivamente precisaria fazer algumas missões para aumentar seus fundos. Eu os levarei. Daiki suspirou, as coisas que eu faço para ter força. Ele balançou a cabeça. Nem todo mundo poderia ser Rock Lee e ter um Jonin famoso e poderoso se interessando por ele só porque ele se esforçou apesar de ser sem talento. Que besteira. Tudo bem, um momento. O lojista assentiu e passou por uma porta atrás dele, em direção aos fundos da loja. Ele voltou alguns minutos depois com o que pareciam 2 conjuntos de tiras claras, cada uma com cerca de 25 centímetros de comprimento, com uma infinidade de sulcos retangulares aparecendo sobre elas. Certo, cada um desses bolsos contém pesos pesados de metal para adicionar peso a eles, eles têm alguns dispositivos de vedação que aumentam o peso ou algo assim. É por isso que eles são tão caros em comparação aos pesos normais, explicou o lojista. Depois que Daiki pagou por eles, o homem os entregou, e o Genin teve tempo de prendê-los. Eles estão bem? Perguntou o homem quando ele terminou. Daiki levantou os braços para cima e para baixo algumas vezes, depois repetiu com as pernas, sentindo o peso. Havia uma resistência massiva, mas era controlável. Sim, elas são ótimas, ele sorriu. Ele voltou para casa na maior parte do tempo, parando apenas para fazer alguns exercícios básicos para se cansar e se acostumar um pouco mais com os pesos. Algumas pessoas lhe davam olhares estranhos, mas ele as ignorava, estava muito mais focado nos ganhos que isso lhe daria. Quando ele trancou a porta de casa atrás de si e se jogou no sofá, o crepúsculo já estava começando a cair. A merda, ele gemeu, eu esqueci completamente de comprar alguns livros para ler. A única coisa que ele tinha naquele apartamentozinho horrível eram seus livros didáticos, as coisas da academia e algumas histórias infantis. E ele também precisava fazer o jantar, mas honestamente ele não podia estar ferrado agora. Ah, foda-se, eu faço isso mais tarde. Daiki se jogou de volta no sofá e decidiu apenas dar uma olhada em seu progresso abrindo sua tela de status. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 412-2200, Genin. Força, 15.500. Resistência, 19.6.500. Durabilidade, 15.500. Agilidade, 15.500. Taijutsu, 45.500. Ninjutsu, 20.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 132.4.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Ah, você não tem treinamento com este elemento. É Fuinjutsu. Talvez tente aprender algumas focas? Espere. O quê? Havia algumas coisas interessantes para levar lá. Sua capacidade de chakra havia quebrado 2000, mas ainda era Genin Tier. Suas estatísticas físicas aumentaram bastante. Sua estatística de Taijutsu quase dobrou, o que era interessante. As formas básicas para o Featherfish eram fáceis de aprender, mas não era como se ele tivesse dominado o estilo de luta ou algo assim, nem perto disso. Talvez fosse porque o estilo punho de pena era muito melhor que o estilo academia? Honestamente, muita coisa sobre essa coisa idiota de status ainda o confundia pra caramba. Talvez a coisa mais interessante, no entanto, era que ele agora tinha uma habilidade de Fuinjutsu. Habilidade? Essa coisa está me provocando? Daiki olhou boquiaberto para a tela. Quanto mais ele achava que sabia sobre essa coisa, menos ele sabia. Era senciente? Ou era apenas seu subconsciente zombando dele? Capítulo 5. Algo estava errado aqui. Deitado sobre um galho de árvore em seu campo de treinamento escolhido, havia uma carranca no rosto de Daiki. Já fazia 10 dias desde que ele visitará o arquivo da biblioteca Shinobi, com um novo ninjutsu para aprender, um novo estilo de taijutsu para focar, material de estudo para se debruçar e condicionamento físico para se perder. Ele se jogou no treinamento. Era tão fácil se perder no treinamento quando ele tinha coisas reais para aprender e se esforçar para alcançar, e ver os números cada vez maiores que a tela de status refletia para ele. Os aumentos que ele obteve foram incríveis. Mas estranho, muito estranho. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 4.700. Genin Elite. Força, 23.8.500. Resistência, 32.8.500. Durabilidade, 23.8.500. Agilidade, 23.8.500. Taijutsu, 99.500. Ninjutsu, 30.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 146.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Ah, você não tem treinamento com este elemento. A Fuinjutsu, novato. Você atingiu o nível de novato. Suas habilidades físicas aumentaram em cerca de 50%, mais ou menos. Seu controle de chakra aumentou um pouco. E sua capacidade de chakra dobrou completamente mais uma vez. Só que agora ele estava listado como Elite Genin. Ou seja, mais de 5 vezes a quantidade de chakra que ele tinha quando acordou, ainda não se comparava a um Chunin.
O escopo das coisas estava ficando cada vez mais difícil de julgar. Se essa quantia era apenas Elite Genin, então quão absurda era a quantia que o Hokage tinha, ou gente como Naruto. Mas deixando isso de lado, o crescimento mais explosivo de todos foi sua pontuação em Taijutsu, que tinha dobrado completamente também nos últimos 10 dias. O negócio é que ele tinha quebrado os 94 dias atrás. Desde então foi como arrancar dentes tentando aumentá-lo, até mesmo treinando na terra, fazendo as formas Featherfish todos os dias até que ele caiu, conseguindo um aumento de 2 ou 3 pontos. Suponho que só consigo crescer até certo ponto passando pelas formas repetidamente. Ele refletiu. Ele não tinha experiência em usá-lo em uma luta adequada. Bem, ele provavelmente teria a chance em breve de testá-lo. Ele estava com poucos fundos, ele só tinha um pouco mais de 40 mil rios sobrando agora. Provavelmente daria para ele mais uma semana. Uma semana e meia no máximo antes que ele precisasse ir para uma missão. Ainda assim, por mais covarde que fosse, ele se sentia receoso de participar de qualquer missão que pudesse levá-lo a encontrar outro shinobi em combate. As missões de entrega tendiam a sair da Terra do Fogo, então estavam fora por enquanto. Ele supôs que poderia ficar apenas com os ranks D por um tempo, ou ver sobre quaisquer outros ranks C perto da vila. Talvez ele tivesse sorte e houvesse um grupo de bandidos ou algo assim enjaulado em algum lugar. Eles provavelmente estariam mais perto da corte do Daimyo, na capital e nas vilas menores perto dela, em vez de perto de Konoha. Não havia muito mais que ele tivesse que fazer agora, além de continuar com seu treinamento, já que ele estava atingindo um certo limite em seu taijutsu e coisas do tipo. Isso não significava que seu condicionamento físico era o mesmo e, claro, havia seus estudos de Fuinjutsu. Ele conseguiu aprender a fazer selos de armazenamento e estava tão perto de conseguir fazer selos explosivos com sucesso que apenas 50% deles explodiram na sua cara. Suponho que haja o hospital como Shio disse. Daiki pensou, banindo a tela de status com um pensamento. O jutsu da palma mística seria uma ajuda incrível, não apenas para aumentar seus ganhos de treinamento e lidar com ferimentos, mas também. Foi o jutsu que Nohara Rin usou para implantar o Sharingan de ataque Kakashi. Não havia como ele conseguir vê-lo colocando as mãos em algum Sharingan. Os únicos que os tinham eram Danzo e Tobi, ou melhor, Obito. E talvez Orochimaru. Mas sim, colocar as mãos em qualquer uma das posses deles era um sonho impossível. Eles eram todos shinobi nível Kage. Foda-se esse barulho. Ao mesmo tempo, porém, não era como se o Sharingan fosse o único dojutsu disponível. Pode ser nojento, mas ele confirmou a existência de um shinobi desonesto atual, entre outros. Um com o nome de Kurosaki Raiga, o atual detentor das lâminas Kiba. Uma das lendárias 7 lâminas de espadachim, ou 2 delas, ele supôs, o que combinaria muito bem com sua afinidade com raios agora, não é? O pior é que ele sabia de um alvo conveniente e fraco, com um par de olhos muito interessante, que estava com Raiga. Ele mataria 2 coelhos com uma só shuriken. Não que ele estivesse determinado no caminho, era apenas uma opção que estava aberta para ele. Afinal, levaria muito tempo até que ele fosse capaz de caçar e matar um membro dos 7 espadachins ninja da névoa, mesmo que fosse o mais fraco de todos. Tudo bem, primeiro me estique palme, depois farei uma missão. Daiki decidiu, escorregando do galho da árvore e caindo no chão. Então desaparecendo em um borrão de velocidade enquanto voltava para a área principal da vila e em direção ao hospital. Quando chegou ao hospital, ele não conseguia pensar em outra opção além de perguntar à enfermeira que estava na recepção. Felizmente, ela foi bastante prestativa e o direcionou para a ala direita do hospital, bem no topo, logo abaixo do telhado. Era um prédio bem grande e no caminho, ele até notou um par de tanques de armazenamento de água que explodiram durante uma certa luta. A área para onde ele foi direcionado era um longo corredor sinuoso, levando a um par de grandes portas duplas. Na frente das portas, 2 ninjas vestindo jalecos estavam de cada lado, guardando-a. Como ele não conseguia sentir o chakra e o fato de que eles estavam usando uniformes e nada mais, ele não conseguia realmente avaliar qual nível de shinobi eles eram, mas, pelo fato de que ambos eram homens adultos, ele diria que Chunin estava seguindo seu instinto. Você precisa de alguma coisa? Perguntou da direita. Sim, Daiki fez uma careta, tentando descobrir o que dizer. Antes de decidir ser direto, fui enviado para cá pela enfermeira da recepção. Estou querendo saber se posso fazer algum treinamento para me tornar um ninja médico. Seus rostos estavam completamente cobertos além dos olhos, mas ele ainda percebeu uma sobrancelha levantada. Não vejo muitas crianças da sua idade hoje em dia tentando aprender isso. Bom para você, o homem riu. A única outra da sua idade tentando treinamento atualmente é aquela garota de cabelo coque que falhou 3 vezes no ano passado em dominar a técnica da palma mística. Isso seria. Tentem. Ele lembrou que ela teve um arco onde ela queria aprender Jutsu Medinino para ser como Tsunade. Mas faltava controle de chakra e foi por isso que ela começou a aprender como usar Fuinjutsu para apoiar seu Bukijutsu. Estranho, parece algo muito útil de se saber. Daiki respondeu com um encolher de ombros. Bem, crianças da sua idade estão mais interessadas em aprender a cuspir bolas de fogo e disparar raios, bufou o homem. Ele então enfiou a mão no seu uniforme e tirou um pergaminho enrolado. Mesmo assim, apesar do seu interesse, você ainda precisa aprender esse jutsu. Volte quando achar que aprendeu e nós o testaremos. Essa é a qualificação básica necessária para ser um ninja médico. Se você não consegue nem aprender isso bem, não consegue, simples assim. Daiki levantou uma sobrancelha, mas pegou o pergaminho quando este foi jogado em sua direção.
Você simplesmente guarda isso aqui para distribuir? Ele perguntou, em dúvida. O médico ninja deu de ombros. O médico-chefe é um cara irritadiço, muito ocupado, sempre em movimento e atendendo pacientes, ele respondeu. Ele organizou tudo dessa forma para não ser incomodado por ninguém, exceto aqueles que têm potencial para ser um médico ninja. Daiki fez uma careta, uma voz ecoando em seus ouvidos enquanto ele se lembrava de seu teste de Genin. Olha, eu tenho muitos deveres e algumas coisas especiais que quero passar adiante. Estou procurando por aqueles com grande potencial. Se você não consegue nem me acertar um único golpe, 3 contra 1 na sua idade, então esses não são vocês, então venham até mim, vocês têm 1 hora. Porra gema. Certo, eu entro em contato com você quando terminar isso, obrigado. Ele empurrou esses pensamentos para o fundo da mente e se despediu dos 2 guardas ninjas médicos e continuou seu caminho. Ele desenrolou o pergaminho enquanto caminhava, lendo-o distraidamente enquanto saía. Bem no topo, o pergaminho ia para o nome do jutsu e os usos gerais, e havia bastante. Embora não pudesse consertar ossos quebrados, poderia consertá-los se fornecesse chakra suficiente, também poderia reparar tecido da pele, reconectar nervos e muito mais. Entre outras coisas. Era recomendado que a pessoa dominasse os exercícios de andar nas árvores e andar na água antes de tentar o jutsu e mesmo assim, isso não era uma indicação infalível de que seria capaz de aprender o jutsu. No que diz respeito aos selos de mão, havia apenas 2, um par de variações modificadas dos selos de boi e tigre. E listado no final estava o teste que ele teria que passar. Ele teria que usá-lo para salvar a vida de um peixe grande que tinha sido esfaqueado e deixado fora da água para sufocar. Pobre peixe, isso foi uma merda. De volta ao campo de treinamento, suponho. Daiki suspirou. Isso provavelmente levaria um bom tempo, se o tempo que levou para aprender Tree Walking e Water Walking fosse algo a se considerar. Capítulo 6. 7 dias, 1 semana, por outras palavras, pontualmente. Foi quanto tempo levou, 7 malditos dias. Sua carteira estava quase vazia a essa altura. Sério, ele só tinha 9.000 rios sobrando. Foi meio desmoralizante ver seu dinheiro tão baixo depois de ter conseguido uma boa reserva há apenas um mês. Mas ele conseguiu, ele aprendeu o jutsu e fez esses números aumentarem consideravelmente no processo. Ele até fez um corte na palma da mão com uma kunai e o curou só para ter certeza de que tinha aprendido. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 5.426.400. Genin Elite. Força, 31.500. Resistência, 47.500. Durabilidade, 31.500. Agilidade, 31.500. Taijutsu, 105.500. Ninjutsu, 55.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.500. Controle de chakra, 155.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Você não tem treinamento com este elemento. Fuinjutsu, novato. Você atingiu o nível de um novato? Taijutsu finalmente quebrou 100 e ninjutsu mais de 50, e todas as suas estatísticas físicas quebraram para mais de 30. Em um mês, apenas em habilidade física pura, ele se tornou 2 vezes mais forte. Isso foi meio incrível, na verdade. E ele finalmente conseguiu reduzir sua margem de erro com tags explosivas e conseguiu mais ou menos fazê-las na hora. Bem, se on the fly significasse ficar sentado incrivelmente quieto e concentrado por 5 minutos, mas semântica. Bem, eu não usei tanto chakra, então devo estar bem por enquanto. Daiki cantarolou, esticando os braços. Bem, primeiro antes de ir e pegar uma missão, ele teve que ir para casa e deixar seus pesos para trás. Ele não estava confiante o suficiente para continuar usando-os em uma missão. Não demorou muito, e ele se deleitou com a sensação de estar livre dos pesos. Era quase como se estivesse voando pelo ar com a rapidez com que se movia sem eles. Ele chegou rapidamente ao prédio do Hokage, acenou para os guardas posicionados nas portas da frente e entrou, virando rapidamente à direita, em direção à sala de admissão da missão. Quando ele entrou, viu o próprio Hokage sentado na mesa principal, com muitos shinobi espalhados por outras mesas. A jovem Daiki com o Hokage, Hiruzen Sarutobi, o cumprimentou com um sorriso caloroso enquanto ele entrava e se dirigia à mesa. Já faz um mês desde a última vez que te vi. Como você está? As coisas estão indo bem. Hokage-sama. Daiki abaixou a cabeça respeitosamente. Decidi passar o último mês me aprimorando e me tornando muito mais forte. Na última missão, me mostraram o quão fraco eu realmente era. Você é jovem, não se sinta tão apressado, meu rapaz. Hiruzen riu levemente. Embora eu tenha que admitir, parece que você tem treinado muito duro. Seu chakra cresceu tremendamente desde a última vez que te vi. Ele percebeu imediatamente, hein? Como esperado do Hokage. Incrível mesmo, que ele se incomodou em lembrar de um ninguém fraco como ele. Um shinobi mais velho me deu algumas dicas quando o vi andando sobre as águas. Ele me deu uma breve explicação sobre as técnicas de andar nas árvores e na água. Daiki respondeu como explicação. Além disso, por sugestão do bibliotecário do arquivo, me inscrevi para obter treinamento de ninja médico e desde então, aprendi o jutsu da palma mística e tenho gasto meu chakra até o limite, todos os dias. Impressionante, tamanha dedicação ao seu treinamento, elogiou Sarutobi. Talvez você seja o novo médico-chefe um dia, superando até mesmo meu antigo aluno? Ele refletiu calorosamente.
Daiki sentiu suas bochechas corarem com o calor que o homem parecia emitir e abaixou a cabeça. Eu duvido, Okage-sama. Eu estava mais interessado apenas no jutsu da palma mística para aumentar meu treinamento para uso em campo. Entendo, isso é muito inteligente da sua parte. Sarutobi deu um pequeno aplauso, mas já chega desse velho fóssil. Tenho certeza de que você veio aqui para uma missão, e não para eu ficar cutucando você o dia todo. Não, ficarei feliz em falar com você, Okage-sama, quando quiser. A cabeça de Daiki se levantou instintivamente e ele assegurou ao homem idoso de túnica vermelha e branca. Na verdade, havia uma pergunta que eu esperava que você pudesse responder para mim. Sarutobi levantou uma sobrancelha. Estou todo ouvidos, meu rapaz, atire. Se eu puder responder, responderei. Obrigado, respondeu o adolescente. É sobre jutsu elemental, ou melhor, treinamento para jutsu elemental. Recentemente descobri que tenho afinidade com o elemento relâmpago e queria que você pudesse me dizer como eu o treinaria. Você não mira baixo, não é? Manipulação elemental na sua idade? Impressionante, Sarutobi riu. Honestamente, eu acho que é um pouco cedo demais para você, mas eu posso te dar algumas dicas. A chave para mudar seu chakra para chakra relâmpago é o atrito, forçando seu chakra a esfregar contra si mesmo mais ou menos em altas velocidades, de uma forma semelhante a como a eletricidade pode ser gerada. Os olhos de Daiki se arregalaram. Isso era tão simples. Como ele não percebeu? Entendo. Obrigado, Okage-sama. Isso será incrível para meu treinamento. Bem, espero ver seu progresso pessoalmente em breve. O Okage riu levemente e acenou em agradecimento. Agora, em que tipo de missão você está interessado hoje? Uma de classificação D? Ou talvez uma de classificação C? Ele honestamente precisava do dinheiro, então uma classificação C seria sua melhor aposta. Espero competir nos próximos exames Chunin, então acumular classificações C é o que pretendo fazer, respondeu Daiki. Então sim, uma classificação C, por favor. Hiruzen balançou a cabeça divertido, pretendendo competir nos exames Chunin como um novato? Sua ambição não é pequena, ele respondeu, antes de folhear algumas pilhas de papel na sua frente. Que tipo você gostaria? Eu os manterei geralmente de nível baixo, rank C, é claro. Temos algumas missões de entrega e uma solicitação de missão de extermínio de bandidos da Terra dos Pescoços. Ele quase estremeceu ao pensar em uma missão de entrega. Sua última tentativa em uma o viu assassinado, afinal. Mas extermínio de bandidos na Terra dos Pescoços? Isso era interessante. Primeiro, era no caminho para Suna, pelos seus cálculos, então muito improvável que ele encontrasse qualquer um daqueles babacas que transavam com pedras. Mas mais do que isso, não houve uma missão que Naruto fez na Terra dos Pescoços? Onde ele encontrou um enorme camaleão invocado disfarçado de castelo, segurando o pergaminho de invocação de seu clã dentro. Se ele se lembrava bem, o camaleão era absolutamente enorme, possivelmente maior que Gamabunta, não havia dúvidas de que era uma invocação de chefe. Era arriscado chegar perto de um boss summon com ele tão fraco quanto estava agora. Mas se ele pudesse ganhar sua lealdade, e ele sabia que o espírito de seu summoner estava preso por algum motivo, o que tornava isso plausível, as possibilidades. Era um risco alto e uma recompensa alta. Eu aceito a missão de extermínio de bandidos, Okage-sama. Daiki decidiu. Além disso, ele precisava se acostumar a matar outros humanos. Bandidos seriam o melhor passo para começar nessa frente. E ele estaria ajudando pessoas inocentes sendo aterrorizadas por bandidos. Todos ganham. Exceto os bandidos, mas eles eram bandidos, então quem se importava com eles? Muito bem, o Okage enrolou um pergaminho e passou para ele. O cliente está atualmente hospedado na vila e permanecerá aqui até a conclusão da missão. Você não precisa levar ninguém com você ou proteger ninguém. Você está livre para abordar esta missão como quiser. Após a conclusão da missão, quando você retornar, o cliente nos entregará o pagamento. Daiki aceitou o pergaminho e abaixou a cabeça. Vou pegar meu equipamento e sair imediatamente, Okage-sama. Ele respondeu. Tenha cuidado lá fora, Daiki, até bandidos podem ser perigosos. O velho alertou. Daiki agradeceu mais uma vez após aceitar suas palavras e partiu para se preparar para sua missão. Capítulo 7. Considerando tudo, não demorou muito para que ele chegasse ao seu destino. A Terra dos Pescoços ficava logo fora da fronteira da Terra do Fogo, bem no meio do pequeno território vazio entre ela e a Terra do Vento. A localização dos bandidos já havia sido mapeada e tudo mais, eles haviam se estabelecido em um antigo posto avançado que não era usado há décadas. A Terra dos Pescoços não tinha mais Shinobi para administrá-la. Eles já tinham perdido sua pequena vila Shinobi há muito tempo, durante o prelúdio da Segunda Guerra Mundial Shinobi. Se Daiki se lembrava corretamente, o invocador do clã Camaleão era o último Shinobi vivo da Terra dos Pescoços e seu último ato foi invocar o chefe Camaleão. De qualquer forma, ele se movia em ritmo acelerado e quando o sol começou a se pôr, ele chegou ao seu destino. Isso foi há 4h30. No momento, Daiki se encontrava empoleirado no topo de um galho de uma grande árvore, escondido entre a densa folhagem e observando o posto avançado que os bandidos haviam tomado. Não era nada especial, uma pequena saída com algumas centenas de pés de comprimento e largura, cercada por paredes de madeira. Havia algumas plataformas com tochas dentro, mas elas foram deixadas sem tripulação. Desleixado. Ou ignorante. Talvez simplesmente estúpido. Daiki bufou. Na verdade, os únicos guardas que eles tinham posicionado eram 2 homens que ficaram nos portões. Pelo que ele descobriu, eles pareciam trocar de lugar com outro par de homens a cada 3 horas.
Pelas suas observações, havia cerca de 30 membros na tribo de bandidos, o que correspondia às estimativas no pergaminho da missão. Mas houve um caso atípico. Ele não sabia se era desinformação, se eles foram enganados sobre os detalhes da missão por um preço menor ou se era simplesmente algo totalmente novo. Eles tinham um líder, e não era apenas um bandido comum. Era um homem corpulento, de pele escura, com cabelos loiros claros e desgrenhados. Um homem corpulento de pele escura que usava uma faixa branca na cabeça exibindo o símbolo de Kumo, com uma barra tracejada no dito símbolo. O ninja desaparecido. Felizmente não eram muito forte para os padrões gerais. Ele nem conseguiu localizar Daiki escondido na árvore em que ele estava. Claro, os ninjas de Konoha eram os melhores dos melhores em pular de árvore e se esconder dentro de árvores. Mas não era como se ele fosse um shinobi do tipo furtivo particularmente habilidoso. Ele estava no meio do ranking da sua turma de formandos, afinal. Naruto tinha sido o melhor daquele campo para a turma deles, o único em que ele era o melhor da turma deles. Daiki olhou para o livro que segurava em suas mãos. Um livro de bingo, eles foram emitidos para todos os membros do corpo Genin. Nome, Komaya Gekazu. Idade, 24. Classificação, Genin. Estimativa de ameaça, D-Rank. Informações do alvo. Um shinobi de base, treinado principalmente nas artes do Kinjutsu, com pouco jutsu para falar além do básico. Procurado pelo assassinato de seu companheiro de equipe antes de fugir da vila de Komogakuri. Recompensa, 150 mil ryu. Basicamente, para todos os efeitos, ele era um genin de carreira, ninguém especial. Mas então novamente, eu também não sou ninguém especial. Daiki refletiu. A pergunta a ser feita, porém, era ele mais especial que Komaya Gekazu? Bem, de qualquer forma, o homem tinha habilidades de detecção lamentáveis, não sendo capaz nem mesmo de notar um genin observando seu acampamento por horas. Daiki estava confiante em sua habilidade de exterminar os bandidos sem que o homem percebesse. Contanto que fizesse isso silenciosamente e não se aventurasse na cabana principal do posto avançado, para onde os antigos shinobi de Komo haviam se refugiado uma hora atrás. Havia realmente 3 opções para ele. Ele poderia entrar, matar os bandidos e ir embora, como era a missão. Ele poderia matar os bandidos e então ir atrás da cabeça do shinobi também. Ou ele poderia retornar para a vila e relatar a mudança nas circunstâncias. A opção 3 seria a aposta segura. Mas também, a opção da vadia. Se eu tenho muito medo de enfrentar um genin de carreira, como diabos vou ficar forte o suficiente para sobreviver à merda que está por vir? Ele fez uma careta ao pensar nisso. Ele estava com medo de lutar contra outro shinobi agora, especialmente depois do que aconteceu com aqueles punks de Iva. Não, ele queria ir para a cabeça desse cara. Funcionaria como um teste para ele. Para ver se ele tinha o que era preciso para realmente realizar o que queria. Além disso, ele estava bem equipado para isso. Ele tinha sua kunai, sua shuriken e algumas bombas de fumaça. Um único pergaminho de selamento feito por ele e até mesmo algumas etiquetas explosivas de sua própria fabricação. Uma até mesmo já enrolada em um cabo de kunai e preparada para ser lançada na hora. E além de tudo isso, o elemento surpresa estava do seu lado. E o lado positivo é que os detalhes da missão eram apenas para cuidar dos bandidos. Então, qualquer objeto de valor que eles tivessem era de graça para pegar. Vamos fazer isso. Daiki assentiu para si mesmo, levantando-se e guardando o livro de bingo em sua bolsa de suprimentos, antes de sacar 2 shuriken. Ele se aproximou da borda do galho, levantou o braço e então o sacudiu para fora. As 2 shuriken saíram de sua mão num piscar de olhos e, alguns momentos depois, perfuraram as jugulares de ambos os bandidos que guardavam a entrada. Eles caíram juntos no chão, mortos. Por um momento, Daiki apenas encarou, e descobriu que ele realmente não sentia nada ao matá-los. Afinal, eles eram apenas bandidos. Ele sentiu mais emoção ao cortar a garganta do coelho que a academia lhe apresentou em seu último ano para acostumá-lo a matar. Ele pulou do galho da árvore e desceu em direção ao chão dentro do posto avançado, pousando um segundo depois, na ponta dos pés, atrás de uma das cabanas, sem fazer barulho. Não havia nenhum bandido por perto, além de alguns sentados juntos no meio do posto avançado, bebendo álcool ao redor de uma fogueira. Ele sacou um par de kunai e começou a trabalhar. Era quase absurdo o quão fácil foi se aproximar furtivamente dos bandidos lá fora, um par de kunai atravessando a garganta de 2 deles e então, antes que o outro pudesse perceber que seus companheiros estavam mortos, ele teve sua garganta cortada e não teve nem a opção de fazer um som. E o resto espalhado ao redor das cabanas do posto avançado foi tão fácil quanto, especialmente porque a vasta maioria deles estava dormindo profundamente. E uma simples transformação em um dos bandidos do lado de fora foi o suficiente para fazer os mais acordados baixarem a guarda e permitirem que ele os matasse antes mesmo que pudessem perceber o que estava acontecendo. Tudo o que eles tinham eram armas, pouco ou nenhum treinamento para torná-los valiosos em combate neste mundo. Eles eram comuns em todos os sentidos, até mesmo em suas armas. Não havia, nenhuma individualidade neles, cada um deles tinha espadas de ferro comuns, e apenas alguns deles carregavam armas extras em algumas adagas. Quem usava adagas hoje em dia? Kunai eram mais baratas e fáceis de se obter. Idiotas. No total, quando ele terminou e saqueou tudo que valia, ele se viu o orgulhoso novo dono de 32 espadas comuns e 3 punhais. E tudo que eles tinham entre eles eram 30 mil ryu. Os pobres coitados. Parecia que o chefe deles estava guardando tudo de valor para si. Todos os bandidos estavam mortos em menos de 5 minutos.
Shinobi, mesmo aqueles tão fracos quanto ele, estavam muito acima da população comum. Ele sentou-se perto do fogo, onde os corpos dos bandidos estavam ao seu redor, do lado de fora, e olhou para a cabana principal onde o líder estava. Sua mente estava meio focada em como mataria o homem e meio focada no fato de que não havia recebido nenhuma notificação ou algo do tipo, o que significava que ele provavelmente não tinha adquirido experiência por matá-los. Como de costume, seu sistema de jogo era bem diferente de tudo que ele já tinha visto em jogos ou histórias reais. Mas só por precaução, status, ele pensou. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 6.500. Genin Elite. Força, 31.500. Resistência, 47.2.500. Durabilidade, 31.500. Agilidade, 31.500. Taijutsu, 105.500. Ninjutsu, 55.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 15.3.500. Controle de chakra, 155.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, N. Você não tem treinamento com este elemento. Afuinjutsu, novato. Você atingiu o nível de novato. Sim, como esperado. Sua resistência e capacidade de chakra aumentaram um pouquinho, e até mesmo seu Bukijutsu aumentou um pouco, o que meio que fazia sentido. Era a primeira vez que ele usava suas armas para matar, mas nada como experiência ou aumento de nível que fizeram suas estatísticas sofrerem uma mudança drástica. Bem, tanto faz. Isso lhe disse algumas coisas, mas abriu muitas outras perguntas sobre essa coisa. Poderia ser algum tipo de linhagem? Isso não importava agora. Ele tinha um antigo shinobi de Kumo para matar. Bem, de qualquer forma, no que diz respeito ao ninja desaparecido, não havia sentido em lutar com ele se não fosse preciso matá-lo. O combate shinobi não era só sobre trocas de taijutsu e ninjutsu. Daiki enfiou a mão na bolsa de suprimentos e sacou os 4 explosivos que ainda tinha, antes de se esgueirar furtivamente até a cabana principal e colocar um de cada lado do pequeno prédio. Então, ele voltou para o fogo e sacou a única kunai que ele já tinha batido com uma etiqueta e sorriu. Boom, baby. Ele riu, antes de passar seu chakra pela etiqueta para acendê-la e jogá-la pela janela da cabana. Um momento depois, o interior do pequeno prédio explodiu, acionando e detonando as outras 4 etiquetas de explosão, envolvendo o pequeno prédio em uma explosão enorme. Os destroços voaram pelo ar enquanto o prédio era destruído e Daiki ficou tenso, preparando-se para avançar com um movimento brusco do corpo e atacar o homem com toda a sua força. No entanto, enquanto ele estava ali, tenso e pronto para agir a qualquer momento, 10 segundos se passaram, depois 30 e antes que ele percebesse, 1 minuto inteiro sem nenhum sinal de movimento. E então a fumaça das explosões começou a diminuir. Logo os restos da cabana apareceram, mais ou menos uma pilha de escombros e restos de móveis destruídos, e esparramado entre os escombros, meio submerso, meio não, estava o cadáver carbonizado de Komaya Gekazu. Daiki piscou. Isso foi fácil? Muito, muito mais fácil do que ele esperava. Ele pensou que teria uma luta épica com esse cara que estaria ferido e furioso. Mas não, ele estava simplesmente morto. Por outro lado, ele basicamente o atingiu com o que equivalia a 5 granadas e derrubou um pequeno prédio em cima dele. Por mais durão que fosse um shinobi, esse cara ainda era apenas um genin como ele, e não alguém impressionante como Sasuke ou algo assim, ele era apenas um sujeito fraco. Então fez algum sentido? Balançando a cabeça, Daiki foi até lá e tirou o cadáver dos escombros. Sua pele estava levemente fumegante e seus olhos estavam revirados para trás, a pele do seu rosto carbonizada e queimada. Caramba, o equipamento dele parecia estar em melhores condições do que ele. Uma típica lâmina de como de cabo branco que todos eles pareciam ter em um par de bolsas de armas e suprimentos carbonizadas. Ele selou a espada em seu pergaminho de selamento, antes de vasculhar suas bolsas. Ele encontrou algumas kunai, algumas shuriken, um carretel de fio ninja, um total de 55.000 ryu. Olá, o que é isso? Daiki piscou enquanto observava o último item que encontrou. Um pequeno pergaminho enrolado. Ele abriu a porta e arregalou os olhos em choque. Puta merda, ele ficou boquiaberto. O título refletido nele era Rank B, estilo relâmpago, assassinato eletromagnético. Eram as instruções para um jutsu estilo relâmpago. E um que ele até conhecia. Puta merda, qual foi a sorte dele aqui, cara? Rapidamente, ele o selou em seu pergaminho com o resto de seu saque, antes de pegar uma das espadas e cortar a cabeça do homem e fazer o mesmo com ela. Com o coração batendo rápido de excitação, e sem nem mesmo pensar no que tinha acabado de fazer, ele recuou para a árvore onde havia se escondido nas últimas horas. Capítulo 8. Por mais que Daiki adorasse aprender o novo jutsu que ele tinha acabado de descobrir, ele não podia exatamente fazer isso enquanto estava tão longe da vila. Bem, estava tudo bem de qualquer forma, já que não demoraria muito para que ele retornasse à vila e conseguisse fazer isso. Antes disso, porém, ele tinha mais um objetivo a atingir. Concluída sua missão, e com a empolgação inicial pelo que encontrara diminuindo, Daiki seguiu em direção à passagem Kubizaki, a antiga capital da Terra do Pescoço e onde o antigo daimyo e antigo chefe shinobi da Terra residia em um castelo próprio naquela época. Pelo que ele se lembrava de suas aulas de geografia na academia, as forças shinobi da Terra do Pescoço foram exterminadas pouco antes da Segunda Guerra Mundial Shinobi, por Tanigakure e a vila escondida no vale.
Tanigakuri era uma antiga vila shinobi da Terra dos Rios, e eles, por ordem de seu daimyo, invadiram a Terra dos Pescoços para expandir seu território. Estar bem entre a Terra do Vento e a Terra do Fogo os fazia se sentirem ameaçados constantemente. Tanigakuri foi exterminado durante a Segunda Guerra por Konoha, na verdade, em resposta ao ataque deles à Terra dos Pescoços, porque eles eram aliados de sua aldeia. Lá está. Daiki avistou seu destino menos de meia hora depois de deixar o acampamento dos bandidos para trás. Afinal, era um país bem pequeno. Projetando-se bem alto sobre as árvores, com cerca de 65 metros de altura, havia um grande castelo de cor escura. Seu alvo, a invocação do camaleão Shiromari. Se bem me lembro, o pergaminho de invocação deve estar localizado bem no topo, dentro da torre. Daiki refletiu, observando a torre saliente do castelo erguendo-se alto no ar. Destruir o pergaminho enviaria Shiromari de volta ao reino de invocação, mas isso seria um desperdício. Ele tinha que admitir, porém, que Shiromari era incrível em se misturar. Ele não conseguia sentir nada de estranho só de olhar para a forma de castelo que a invocação havia assumido. Bem, se havia uma coisa que se esperava de um camaleão invocado, ele supôs que seria se misturar. Havia duas maneiras de isso acontecer. De qualquer forma, ele provavelmente seria atacado por Shiromari, o que não era bom. Ele não era nem de longe forte o suficiente para lutar contra uma invocação de chefe. E definitivamente era a invocação de chefe. Nenhuma outra invocação teria o pergaminho de invocação de clã em mãos. A primeira opção era que depois que ele colocasse as mãos no pergaminho, ele poderia argumentar com Shiromari e acalmar a invocação. Mencionar que minha aldeia natal massacrou os inimigos de seus antigos senhores pode me dar um pouco de boa vontade, ele refletiu. A segunda opção era que ele não conseguiria acalmar a invocação, e teria que voltar para Konoha e contar com seus companheiros shinobi para protegê-lo e afastar a invocação do chefe. Ou isso ou ele desistiu depois que fugiu. De qualquer forma, ele iria assinar seu nome naquele contrato hoje à noite. Os olhos de Daiki se estreitaram enquanto ele observava o castelo pensativo. O método mais rápido e seguro seria invadir a torre pelo lado de fora e sair rapidamente com o pergaminho, sem correr o risco de ser pego no estômago de Shiromari. Mas ele seria visto como um ladrão comum se fizesse isso, e não se tornaria exatamente querido pelo camaleão invocado abrindo um buraco nele. Então a melhor opção provavelmente seria entrar pela frente e subir na torre. Bem, pelo menos, Shiromari não pulou imediatamente para tentar matar Naruto, Hinata e Kiba quando eles entraram. Então ele tinha isso a seu favor, pelo menos. Saltando da árvore, Daiki caminhou em direção ao castelo, subiu as escadas e agarrou a maçaneta da porta antes de abri-la e entrar. Ele assobiou quando entrou. Design bem elegante. Ele tinha que admitir. Grande e brilhante piso inclinado em roxo, pinturas extravagantes, vasos e outros objetos decorando as paredes. Considerando que isso era baseado no castelo original do invocador anterior, Daiki teve que dar adereços ao homem. Mesmo apenas pelo corredor, ele admitiu que o homem tinha um gosto bom. Mantendo os sentidos alertas, Daiki fez como planejou e seguiu até a escada interna e subiu. Ele ignorou os andares do meio para onde as escadas se ramificavam e continuou até o topo. E não muito tempo depois ele chegou ao seu destino. Era uma pequena sala localizada no topo da torre, mal iluminada, com um pequeno santuário no meio e no topo de um pequeno pedestal. Estava um pergaminho verde escuro muito grande. O pergaminho de invocação do camaleão. É realmente um pergaminho de invocação. Daiki fingiu estar surpreso e caminhou até ele. Ele já tinha um plano e uma desculpa conveniente de como ele sabia sobre isso para colocar em ação. Obrigado, grupo de bandidos. Obrigado, esse Nobide como morto. Qual era mesmo o nome dele? Ah, não é importante. No fichário do pergaminho, ele podia ver o desenho de um camaleão pintado de preto, com a cauda enrolada e a longa língua esticada. Daiki desenrolou o pergaminho e em várias colunas diferentes, viu dezenas de nomes escritos em sangue. O último sendo Kubisaki Koza. Kubisaki Koza, eu li sobre esse cara, Daiki cantarolou, fazendo um show. Mas pelo menos aqui, ele não estava mentindo. Eu não sei o quanto isso significará para você agora que você já se foi, mas nós de Konoha nos vingamos por você. Nós acabamos com Tanigakuri em retribuição por você. Batendo palmas, Daiki abaixou a cabeça e fez uma breve prece pela memória do homem. Era o mínimo que ele podia fazer pelo homem que deixou algo tão valioso para ele. Sério, Daiki era incrivelmente grato a ele. Se ele conhecesse o cara no mundo puro, ele certamente compraria uma bebida para ele. Terminada a oração, Daiki não perdeu tempo, mordeu o polegar, cortando-o e fazendo sangrar, e então escreveu seu nome no pergaminho. Ele enrolou o pergaminho do contrato de invocação, carregou-o debaixo do braço e esperou por um momento. Ele quase esperava que as paredes se transformassem no interior carnudo do estômago de um camaleão e tentassem digeri-lo. Mas não. Nada. Bem, graças a Deus por isso. Hoje com certeza foi um dia de muita sorte. Parecia que Shiromari não tinha interesse em devorá-lo como todas as outras pobres almas que acabaram presas dentro dele. Sem olhar os dentes de um cavalo dado, Daiki desceu as escadas novamente, foi direto para o fundo e seguiu direto para as portas da frente. Ele deu um profundo suspiro de alívio que nem sabia que estava sentindo quando saiu e desceu as escadas externas. Ele parou no pé da escada e se virou para olhar o castelo, franzindo os lábios pensativo. Ele estava livre para ir com o pergaminho, ao que parecia. Mas se ele não fizesse nada sobre isso agora, ele não seria capaz de invocar o chefe real.
Bem, ele tinha um plano geral para isso, pelo menos, então ele poderia tentar. Mas não fazia sentido não, já que parecia que Shiromari estava bem com ele. Você não é um castelo, é? Ele falou em voz alta, eu sei que esse castelo foi destruído há uns bons 50 anos, e há uma tonelada de rumores circulando sobre você. Caramba, eu ouvi um cara falando sobre você no começo, alegando que ele sabia que você era uma invocação, e que era por isso que ele não estava tomando conta do castelo vazio aqui fora. Não houve resposta. Apenas o vento soprando em seus ouvidos e nenhuma mudança no castelo. Mas ele sentiu os pelos dos braços se arrepiarem, como se estivesse sendo observado por alguém que ele não podia ver. Então Daiki continuou. E a julgar pelo pergaminho de invocação que acabei de encontrar, meio que faz sentido, não é? O Genin refletiu. Você é um dos invocados do clã Camaleão, certo? Por um momento nada aconteceu. E naquele momento ele pensou que talvez fosse uma causa perdida. Mas então, um suspiro audível ressoou pelo ar, entrando em seus ouvidos. Era alto e estrondoso, como esperado de uma criatura daquele tamanho. E daí? Uma voz profunda e masculina emanou do castelo. Eu permiti que você pegasse o pergaminho. Você deveria apenas contar suas estrelas da sorte por ter falado daquela forma antes de assinar seu nome no pergaminho. Ou eu teria devorado você como tantos outros. Capítulo 9. É mesmo? Os lábios de Daiki se curvaram em um sorriso irônico. Estou certo em presumir que você é o chefe do clã Camaleão? Um bufo veio do castelo, de fato. Meu nome é Shiromari, orgulhoso líder do clã Camaleão. O invocador disfarçado de castelo se apresentou. Agora você pode ir. Novo invocador, você pode resolver o acordo entre você e meu clã sozinho. Eu tenho um dever a cumprir, encarregado pelo meu antigo mestre, seu predecessor. Sim, obrigado por me deixar assinar meu nome no pergaminho. A propósito, Daiki respondeu, antes de franzir a testa. Mas, você deve estar aqui há 50 anos. Por quê? Estou apenas executando a tarefa que meu antigo mestre me deu. Devorarei todos os seus inimigos. Shiromari declarou orgulhosamente. Bem, se nada mais, Daiki tinha que elogiá-lo ou melhor, sua lealdade absoluta. Se você está falando sobre Tanigakuri, os caras que mataram seu mestre e seus seguidores, eles estão todos mortos, Daiki apontou, reforçando o que ele disse antes. Nenhuma única pessoa daquela vila está viva. Nós os massacramos até cada homem, mulher e criança. Não há inimigos de seu mestre para você matar. Não estava exatamente escrito assim nos livros didáticos, mas, lendo nas entrelinhas, era fácil perceber. Shiromari ficou em silêncio por um momento. Nenhuma S, só uma? Apesar de quão poderosa e masculina a voz de invocação soou, Shiromari não foi capaz de esconder a falha em sua voz diante da pergunta. Eu disse isso antes, não disse? Nós de Konoha os massacramos em retribuição por matar seu mestre e seus seguidores, Daiki respondeu. Era assim que as coisas eram naquela época. Nós os matamos até o último homem e garantimos que ninguém voltaria com pensamentos de vingança. Pegamos tudo de valor e queimamos a vila deles até o chão. Eles se foram todos. Foi um pouco preocupante, na verdade, trazer isso à tona. Isso o lembrou de quão brutal esse mundo era. E ele não era um messias como Naruto, que podia fazer as pessoas se arrependerem, verem a luz e encontrarem melhores maneiras de viver. Ele era apenas um shinobi comum, com um pouco mais de informação do que os outros para usar em seu benefício. Ele não tinha o privilégio de força ou poder inato ou talento para se preocupar com pessoas assim. Entendo. Shiromari respondeu simplesmente. Nesse momento, uma enorme nuvem de fumaça envolveu o castelo, que de repente simplesmente desapareceu, restando apenas a base de pedra sobre a qual foi construído. E em seu lugar, estava um titânico camaleão de escamas verde escuras com olhos amarelos brilhantes, longas antenas semelhantes a serpentes que lembravam orelhas, estendendo-se para trás do crânio, e um par de apêndices semelhantes a asas projetando-se de suas costas. E sua cauda gigantesca tinha no topo a cabeça de uma enorme serpente. Que diabos? Daiki ficou boquiaberto com a verdadeira forma de Shiromari. Primeiro, por que diabos ele tinha uma cobra como cauda? E segundo, ele o reconheceu. Claro, ele era muito mais escuro na cor, mas essa era a invocação camaleônica de Pain, certo? Isso significa que Pain matou e escravizou Shiromari algum tempo antes do fim do salto temporal? Os pensamentos de Daiki dispararam. Olhos amarelos brilhantes o encaravam, examinando-o. O que há com essa cauda de cabeça de cobra? Ele não conseguiu parar de perguntar. Shiromari piscou lentamente, é meramente um sinal da minha ascendência. O enorme camaleão respondeu. Ele foi bastante direto. O clã camaleão já foi aliado ao clã cobra, um experimento no caminho para se tornar o clã dragão como eles tanto desejam. Eu nasci do líder anterior do clã camaleão e do atual líder do clã cobra, Manda. Quem explicou a segunda parte disso foi a própria cabeça da cobra, erguendo-se sobre a cabeça normal de Shiromari para olhar para Daiki. Parecia que Shiromari tinha uma única personalidade controlando ambas as cabeças. Então, talvez fosse um tipo de percepção compartilhada? Mais ou menos como o que Nagaut fez com seus 6 caminhos de Pain e o Rinnegan. Mas ainda assim, isso explicava muito sobre a aparência de Shiromari. Mais ou menos. Até explicava os apêndices e antenas em forma de asas que, se endurecidos, poderiam passar por chifres. Eles eram como dragões. Assim como aqueles que dominavam o modo Snake Sage, transcendiam ser uma cobra para se tornarem um dragão e ganhar apêndices semelhantes a dragões. Como chifres no caso de Kabuto. Konoha está meio que contra o clã das cobras agora. Daiki decidiu responder, apesar de quantas perguntas ele queria fazer. O principal invocador deles é um traidor de Konoha que fugiu da vila.
Não há problema algum nisso, a aliança com o clã das cobras já fracassou há muito tempo, os ombros enormes de Shiromari deram algo semelhante a um encolher de ombros indiferente. E não há amor entre meu pai e eu, ele é uma besta vil e arrogante. Justo, Daiki deu de ombros então, há algum tipo de teste que você tem para mim? Você sabe, para obter sua lealdade e tudo mais e sua cooperação? Não, respondeu Shiromari, eu e o clã observaremos você, isso é tudo. Se acharmos que você não é adequado como invocador, simplesmente riscaremos seu nome do pergaminho principal de invocação e o impediremos de nos invocar, como está. Você pode invocar a mim e ao meu clã como quiser, por enquanto. No entanto, vai demorar muito até que você seja capaz de me invocar, você não tem o chakra necessário. Ele teria que cuidar disso no futuro e manter boas relações com eles, mas fora isso não havia nada do que reclamar. Espere, ele fez uma pausa. Um pensamento lhe veio à mente, você consegue sentir meu chakra? Daiki perguntou. Claro que posso. Shiromari revirou seus enormes olhos amarelos brilhantes. O clã camaleão é especialista em se misturar, se esconder dos outros e sentir os outros. Cada membro do clã camaleão é um sensor nato. Bem, bom para eles, ele supôs. Ele não estava nem um pouco ciumento. Além disso, agora ele podia basicamente invocar um sensor para ajudá-lo sempre que precisasse. Então bom para ele. Legal, vocês são incríveis, hein? Daiki elogiou. Bem, meu nome é Daiki, é um prazer trabalhar com vocês. Sim, suponho que sim. Shiromari assentiu uma vez, mas já é hora de eu voltar para casa. Então, até o nosso próximo encontro, invocador Daiki. O enorme camaleão abaixou sua cabeça respeitosamente, antes de desaparecer em uma enorme nuvem de fumaça, retornando para sua casa. Bem, isso foi uma coisa. Daiki mordeu o lábio. Muito mais fácil do que ele pensava que seria. E agora ele tinha sua própria invocação pessoal, vá lá. Embora, como sempre, ele precisasse trabalhar sua capacidade de chakra antes de poder realmente fazer qualquer coisa nessa frente. Pelo menos ele já conhecia os selos de mão para o jutsu de invocação e era uma técnica bem direta. Hora de ir para casa. Daiki disse a si mesmo. Ele tirou o pergaminho de selamento de sua bolsa e selou o pergaminho do contrato de invocação dentro dele e pulou para as árvores ao redor da área. Ele fez uma pausa ao pousar, seus olhos se voltaram por um momento na direção da Terra dos Rios. Tanigakuri não era o único lugar na Terra dos Rios, afinal. Havia uma base da Akatsuki lá. Mas ainda mais importante para ele era a mina de ouro Katabami, uma pequena cidade mineradora na Terra dos Rios, não muito longe de sua posição atual, e o lugar onde Raiga e Hamaru fixaram residência. Em breve, ele prometeu a si mesmo. Ainda não era hora. Ele não tinha força para derrubar Raiga como estava agora, mas ele iria. Ele sabia exatamente onde encontrar o homem. A única coisa que lhe faltava era a força necessária para isso. Capítulo 10. Daiki se viu chegando de volta à Vila da Folha no começo da manhã. Ele poderia ter voltado mais cedo, mas decidiu acampar e descansar por algumas horas antes de fazê-lo. E faça uma cópia das instruções do ninjutsu do assassinato eletromagnético e da matriz do selo do pergaminho de invocação do clã camaleão. Algo interessante que ele aprendeu sobre selos foi que, na maioria das vezes, não era possível ativar a matriz do selo sem entender como o selo funcionava e desencadear os efeitos com o chakra. Somente os selos mais básicos dos básicos poderiam ser acionados por alguém que não entendesse como eles funcionavam. Porque o gatilho era muito simples e podia ser ativado apenas passando o chakra por ele. Foi um pouco chato aprender no começo, porque isso significava que ele não podia simplesmente ficar sem camisa com Naruto, copiar seu selo de 8 trigramas e pronto. Colocá-lo em si mesmo e encontrar um biju ou algo assim para enfiar ali e pronto. Mas de novo fazia sentido mais ou menos. Se alguém pudesse simplesmente copiar e usar um selo, o Iraishin não seria tão raro, não é mesmo? De qualquer forma, copiar a matriz do pergaminho do contrato de invocação pelo menos permitiu que ele estudasse um tipo raro e de alto nível de matriz de selo e expandisse seu próprio conhecimento. Ele só entendeu uma fração quando estava copiando, mas a cabeça de Daiki já estava cheia de ideias. Talvez eu possa gravar um selo em armas e outros itens e conectar o selo a um selo de armazenamento, uma versão mais fraca do selo de invocação, para que eles retornem ao selo de armazenamento após um determinado período de tempo. O garoto refletiu enquanto atravessava a vila em direção à torre do Hokage. Ele não tinha exatamente armas lendárias em mãos, mas lançar toneladas de armas de um selo poderia muito bem ser um jutsu próprio. Ele poderia fazer seu próprio Gate of Babylon pirata. Portão do Resplendor. Agora, esse era um nome doce e totalmente original. O nome dele significava brilhar, afinal. Ou talvez Shining Gate seria melhor. Certo, havia problemas que precisavam ser resolvidos. Um pergaminho não era exatamente o melhor uso disso. Talvez se ele tatuasse o selo na palma da mão, ele poderia até mesmo editar a matriz de selamento para adicionar parte da força do selo explosivo, para ter a opção de basicamente apontar e atirar suas armas a partir dele em vez de ter que jogá-las como tentem. Mais estudos e experimentações eram definitivamente necessários nessa frente. De qualquer forma, ele os copiou simplesmente porque não tinha certeza se poderia mantê-los. Pergaminhos de invocação eram incrivelmente raros, afinal, e assassinato eletromagnético era um jutsu de classificação B, provavelmente valendo um bom dinheiro. Com certeza. Bem, de qualquer forma, ele tinha as cópias, e seu nome já estava no pergaminho do contrato. Então, mesmo que elas fossem confiscadas, ele não estaria perdendo muita coisa. Foi também um teste, para ver o quanto ele conseguiria escapar.
O Hokage tiraria o saque dele? Visto que era Hiruzen, embora a possibilidade sempre estivesse lá, ele duvidou. Mas a coisa pragmática a fazer era cobrir suas bases e testar de qualquer forma. Poucos minutos depois, Daiki chegou ao seu destino e tirou esses pensamentos da cabeça por um momento. O Genin entrou na torre do Hokage e atravessou o andar inferior do prédio até a sala de admissão da missão. Parecia que era cedo o suficiente no dia, que mais uma vez o Hokage estava na sala. O que economizou tempo no segundo em que ele revelou o pergaminho de invocação, ele provavelmente teria sido direcionado para seu escritório de qualquer maneira. A Daiki-kun já voltou, o Sandaime o cumprimentou calorosamente. Sim, senhor, ele parou em frente à mesa principal onde o Hokage estava sentado e abaixou a cabeça respeitosamente. Não era muito longe para viajar e os bandidos eram presas fáceis, eles nem notavam. Trabalho esplêndido, Sarutobi o elogiou, dando uma leve tragada no cachimbo pendurado entre os lábios. Vou avisar o cliente para que você possa receber seu pagamento. Obrigado, mas antes disso, Daiki começou. O velho Hokage levantou uma sobrancelha para ele. Houve alguns contratempos que os detalhes da missão não levaram em conta, acrescentou. É mesmo, o Hokage cantarolou, olhando com interesse. Que tipo de soluço? Os bandidos eram liderados por um ninja desaparecido, revelou Daiki, pegando o livro de bingo em sua bolsa de ferramentas e abrindo uma página específica. Com orelhas de cachorro, Komaya Gekazu, um antigo genin de Kumo. Entendo, isso realmente aumentaria a classificação de uma missão e eu não enviaria um novato como você para lidar com um ninja desaparecido, especialmente sozinho. Sarutobi se inclinou para frente levemente e leu a entrada no livro antes de olhar o garoto nos olhos. Imagino que já que você está aqui, relatando o sucesso de sua missão, ele já foi cuidado? Suas habilidades sensoriais eram fracas. Coloquei vários explosivos na cabana onde ele estava morando e ele não sobreviveu, explicou Daiki prontamente. Admito que esperava mais dele. Acho que foi bom não haver mais nada nele, ou você não estaria aqui agora. O velho balançou a cabeça levemente. Você deveria ter retornado quando percebeu a mudança nos parâmetros da missão. A repreensão foi leve. Daiki estremeceu levemente, mas já havia preparado sua história de capa. Eu teria feito isso, mas enquanto os espionava, ele revelou uma informação que me levou a agir. É mesmo? Sarutobi refletiu em resposta, o que o levou a continuar. Ele estava de posse de um pergaminho de ninjutsu para um jutsu de relâmpago de nível B, mas não só isso, continuou Daiki. Ele falou de um pergaminho de contrato de invocação que ele havia descoberto escondido em um castelo não muito longe do posto avançado que ele e os bandidos haviam tomado. O Hokage piscou. Essa foi a única atitude de surpresa que ele demonstrou. Sério? Ele perguntou. Daiki assentiu. Decidi cuidar dele ali mesmo e depois garantir o pergaminho do contrato eu mesmo. Ele revelou. Hiruzen suspirou e levantou a mão para esfregar a ponta do nariz. E novamente, visto que você está aqui agora, tenho certeza de que teve sucesso, ele respondeu, antes de balançar a cabeça e abaixar o braço. No futuro, não corra riscos como esse levianamente. Sua vida como um shinobi de Konoha tem muito mais valor do que um mero jutsu de nível B ou um pergaminho de invocação. Daiki piscou em resposta. Ele ficou surpreso. Ele era apenas um genin qualquer, afinal. Um jutsu de rank B, sem falar em um pergaminho de invocação, valia muito mais no grande esquema das coisas do que um genin de carreira que abandonou a carreira. Pelo menos era isso que ele era, até onde a aldeia sabia.